Muito bem, estamos de volta mais uma vez com mais um episódio do nosso podcast. Com o SOC Studio em todas as plataformas digitais e agora também no Spotify. Conecta lá no Spotify e você ouve aí durante o seu lazer, durante a sua caminhada, tudo o que nós temos para conversar. E hoje nós temos um episódio muito especial. Podemos dizer que um dos mais importantes, se a gente for analisar aí por algum tipo de seleção. Mas, porque normalmente nós chamamos aqui profissionais da área, pessoas, agentes que atuam em determinada área para cuidar de pessoas. Normalmente essa é a finalidade. Porém, hoje nós temos uma pessoa que está convivendo com um ritmo de vida, com uma rotina de vida diferenciada. Nós estamos aqui hoje com o senhor Leonardo Tosta. Todo o currículo dele nós vamos apresentar durante o nosso bate-papo. E aproveitando, já se inscreva no canal e compartilhe isso com toda a sua família, que vai ser muito importante para nós. Como eu disse, nós estamos recebendo aqui o senhor Leonardo Tosta. Senhor Leonardo, muito obrigado pela presença. É um grande prazer, é uma grande satisfação poder contar com o senhor aqui e contar essa particularidade da sua vida, que nós sabemos aí, nós que nos conhecemos um pouco mais, nós sabemos aí quanto foi a luta, né? Quanto é a luta que o senhor está passando, e a gente vai explicar para o pessoal aí que já deve ter visto na thumbnail aí, mas nós vamos detalhar. Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço, Erran, pelo fato, você até mesmo de poder, através dessa conversa, mostrar para as pessoas que não é o fim. Não existe um fim quando a pessoa crê em Deus e, claro, ela tem que crer e se ajudar também. E é assim que a gente tem feito. Isso. Essa introdução dele, com essa firmeza já de convicção, de convencimento, é porque o senhor Leonardo, há um tempo atrás, foi diagnosticado aí com o mal de Parkinson ou doença de Parkinson, é isso, né? E de lá para cá ele tem lutado contra essa doença. E como surgiu e como foi o diagnóstico, senhor Leonardo? Pode compartilhar com a gente? Então, hoje não é mais o mal de Parkinson, né? A pessoa já é o Parkinson. Doença de Parkinson. E surgiu quando eu já tinha 31 anos de idade. Hoje eu tenho 39. 31 anos, isso é bem novo. Bem novo. Pro diagnóstico. Pro diagnóstico, porque assim, todo mundo acha que o Parkinson é para velho, né? Até eu achava. Quando o médico me disse, você tá com um Parkinson, puxa, o meu mundo caiu aquela hora. Porque como uma pessoa de 31 anos de idade, vai ser diagnosticado com Parkinson. Não tem como. E quando o senhor começou a sentir os primeiros sinais aí de que poderia ter alguma coisa errada, o senhor achava que seria o Parkinson mesmo? Ou não, nunca vi. Qual foi o primeiro? De início, assim, como eu trabalhava numa empresa e uma porta de vidro estourou, ela bem alta, bateu nas minhas costas, eu falei, puxa, sequela, né? Mas eu já tinha mudei de empresa e tal. Mas mesmo assim, eu falei, puxa, eu vou atrás de um médico, de um profissional. Aí fui atrás de um ortopedista. Ele falou, não, isso é uma... Ele disse que era uma vértebra que, às vezes, estava pressionando um nervo. Por isso que estava tremendo um pouco a minha mão. E tremendo bem fino aqui, do lado direito. Certo. Por isso que ele falou, puxa, não é. Daí o médico já falou, não é, pode ser, vamos tratar. Aí já fui em outro... Aí foi a minha saga até descobrir. Mas durante esse tempo ninguém aceita, né? No início, quem vai falar? Muito difícil, né? Muito. E como que foi assim? Lógico que o primeiro contato foi uma sugestão, né? Pode ser o Parkinson, assim. E como que foi, assim, conviver com essa possibilidade de que é um diagnóstico errado ou pode ser Parkinson mesmo? Essa agonia, vamos dizer assim. Não, isso aí é muito difícil. Porque daí eu falei, não é. Porque um disse não é, outro disse que é. E assim, fui um profissional ortopedista. Ele falou, não é. Fui num neurologista aqui em Presidente Prudente também. Ele disse, não é. É tremor essencial.
Aí começou a mudar muito, né? Assim, ó, porque... não, é tremor. Porque o Parkinson não tem um diagnóstico... assim, não tem um exame que diagnostica, né? É os sintomas. É só sintomas. De início... Tá. Não tem um exame de sangue, não tem Não, porque eu fiz assim, ó. Se assim... aquele de cabeça que a gente faz. Tomografia, ressonância. Eu fiz todos, vários. E nada, não aparecia nada. Igual, porque assim, de primeiro eles acham, não, pode ser um tumor também, né? Sim. Tumor e tal. Então ele falou assim, daí ele disse, não, vai ser um tremor essencial, que já não é o Parkinson, é um tremor que você vai ter pro resto da sua vida, mas não chega a ser um Parkinson. Foi, puxa. Daí mas começou a aumentar e ir pro outro lado, e foi do direito pro esquerdo. Aí as mãos começaram a tremer um pouquinho mais. O Parkinson, ele potencializa mais de um lado do que de outro? Ou ele... Sim, ele potencializa. Onde ele começou, ele pode ser que ele possa ser que ele evolua mais. Mas, assim, de pessoa para pessoa, né? Eu tremo. Assim, o meu principal era tremor. Sim. O meu principal com sintomas. Mas tem gente que eu conheço que travou a perna, que não consegue andar, outros que puxam, que mancam. Então, vários sintomas. Tem alguns que não prejudica a fala. Isso, a fala. Esse é o diagnóstico, assim, ó, com o decorrer assim, da evolução que é progressiva, né? A doença neurológica e progressiva, né? Neurológica e progressiva. Neurológica, mas progressiva e com o tempo só tende a progredir e diminuindo. Vai aumentando a rigidez. Eu já estava muito rígido. Muito, as pernas já não mexiam direito. Vários sintomas, assim, começou a aumentar até o diagnóstico ser fechado. Foi... de início, nenhum médico fecha diagnóstico. É coisa de 5 anos, do 4 a 5 anos, vai fechar um diagnóstico. Dos primeiros sintomas do senhor, até hoje, fazem 8 anos, senhor? Sim, fazer 8 anos. 8 anos. Com 31 anos de idade, eu lembro que eu fiz o primeiro exame, porque começou, né, a tremer um lado, eu falei, puxa, o que será? Aí todo mundo começa a olhar, fala, puxa, você tá tremendo, hein? É nervoso. Aí você começa a tremer um pouquinho mais. Aí daqui a pouco começa, de um lado, começa a puxar. Aí as pessoas que conhecem falam, puxa, você tá puxando a perna também. Daí começa a evoluir bem. Assim, tem gente que é bem mais rápido que outros, mas... E esse tipo de comentário, ele trazia algum incômodo pro senhor? Sim, muito, porque assim, ó, eu não sei se era pior a pessoa perguntar ou comentar, ou ela ficar só olhando. Tem lugares que eu entrava aqui em Prudente que eu não queria nem voltar. Porque assim, as pessoas olham, mas de uma forma assim que eu não sei como a pessoa chega. Assim, eu ficava até incomodado as pessoas. É preferível que você chegue na pessoa e pergunte do que você ficar olhando. Era até melhor perguntar. Melhor, bem melhor a pessoa perguntar pra gente. Você tem o quê? Porque uns falam, senta aqui, você tá passando mal? Não tô passando mal, não. Senta aqui e tal. Aí a gente tenta explicar o que a gente tem, as pessoas, não, mas você é novo, você não tem Parkinson. Como assim? Aí começar aquela coisa. Por isso, às vezes a pessoa, ela desenvolve muito rápido a depressão. Porque ela já não quer se relacionar com as pessoas, ela não quer ficar em um ambiente onde as pessoas vão perguntar, as pessoas vão ficar olhando. Então, ela evita. Em muitos lugares eu já evitava de ir também. Por quê? Pelo fato de a pessoa ficar perguntando. Não, assim, às vezes nem perguntar, mas se a pessoa se perguntar, era melhor. Bem melhor do que ela ficar olhando. É porque às vezes a pessoa ela olha com curiosidade e ela acaba não tendo uma noção de ambiente, né? De repente, por exemplo, assim, o senhor vem de um convívio social bem, vamos dizer assim, bem amplo, né? O senhor a gente fala assim, pessoal, porque ele comentou de que muitos entravam em depressão, e eu creio que para essa parte é muito tranquilo pro senhor, porque o senhor é apegado na fé, né? Sim. E então, para você que se identifica e que hoje luta contra essa... O senhor falou que não é um mal, né? É uma doença, é um diagnóstico? Hoje assim, ó, as pessoas, a sociedade tirou. Mal, não é mal de Parkinson, é Parkinson. Só doença Parkinson. de Parkinson ou Parkinson, só.
Então, você que luta contra o Parkinson, estamos vendo aqui uma presença de alguém que está lutando com isso e é uma luta todo dia. Mas nem por isso existe uma rendição psicológica, sim, né? Sim, porque não pode, nunca. Porque senão você se isola realmente. De primeiro instante, se você se isolar, acabou. Porque a primeira reação, claro, eu sou novo. Não pode. Deus não pode deixar de acontecer isso comigo. Não, Deus, não, eu não posso. Porque eu. Daí a gente já tá naquele conflito, né? Por que eu, Deus? Por que o Senhor me escolheu para fazer isso? Daí a gente não quer, ninguém quer aceitar isso, de fato. E a família começa... Tem muitos da família que já começa a olhar diferente. Nossa, não digo a minha, né? A minha me ajudou muito. Mas assim, o que eu converso com muitas pessoas que têm o problema de Parkinson, mal de Parkinson, ou Parkinson, é isso. A pessoa começa a se isolar. E nesse fato de isolar, ele acaba entra na depressão, e aí os sintomas começam a acentuar bem mais. Então, explica pra gente aí, qual que é a intimidade do senhor com Deus, com a fé cristã, sim, e com o diagnóstico do Parkinson? Sim. De início, o Parkinson, assim, o diagnóstico é muito difícil, né? Como qualquer outro de uma doença progressiva, grave, né? Progressiva. Você fala, puxa, e agora? Como que vai ser da minha vida? O que vai ser? Daí começa aquela... posso falar? Aquela luta interior, né? Porque eu falo assim, puxa, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sim. O que eu fiz para merecer uma doença dessa? Porque assim, a gente vê... vai acabando, atrofiando. Daí a gente começa... Aí você começa a ver todo mundo que já passou por isso. Doença, tá? Aí vai diminuindo a mobilidade. Você vai acabar chegando a um ponto que você vai falar, puxa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Quem vai ser eu daqui uns 10 anos? Daqui uns 5 anos? Será que eu vou estar bom, andando? Aí a gente começa a progredir também na doença por causa disso. Daí a fé cristã é aquela que me sustentou. Porque chegou uma hora, eu falei para Deus, Deus, tá bom. Até uma pessoa, uma amiga minha conversando, ela, da fé também, que está fora do país, ela falou assim, Léo, não se preocupa não. Deus é com você. Se ele te escolheu assim, então vamos lá. Deus não sabia quando você nasceu que você já era, que você ia ter isso. Deus não sabia. E quem somos nós, Léo, para poder falar para Deus, não, eu não quero isso. Daí a gente começa a ver, Deus, não mereço. Mas é aquela criança que nasce doente, também não merecia. E tem muitos que nascem já dependendo de tratamento, sim, né? Sim. E tem crianças que nascem com Parkinson já. Crianças. Né? Crianças. Crianças de 5, de 10, já vi bastante caso. 14 anos. Que o Parkinson é uma doença que falta a dopamina no cérebro. É a produção de dopamina. Entendi. Então... Ontem eu estive presenciando, né, assistindo uma palestra de uma profissional que fala sobre... eu esqueci o nome da doença lá, mas é problema nos rins, né? Que pessoas... que é crescente aí também, pessoas que precisam aí de hemodiálise, né? E ela comentou justamente isso. Existem crianças hoje que não pode comer determinada verdura, não pode comer determinados alimentos ou beber algumas bebidas devido a esse problema. Por exemplo, se a gente falar de que alguém tem uma restrição já adulta é uma coisa, mas falar isso de uma criança de 4, 5 anos... Então, realmente, né? Eu estou tocando nesse assunto porque o senhor fala assim, é a escolha de Deus para o bem de alguma coisa, né? Para o bem, alguma coisa está vindo. É como diz lá na Bíblia, né? Quando perguntaram por que aquela criança sofre. Ele disse assim, perguntaram, mas foi ele pecou, o pai, a mãe, quem pecou? Do cego, né? É isso, ele falou, não, ninguém pecou. Ali vai se manifestar a glória de Deus, pronto, é só isso. Como cristão, se de repente através desse episódio aqui alguém for alcançado para glória, de repente alguém estava depressivo e vai ouvir
esse episódio aqui vai falar assim, tem alguém lá que luta contra o Parkinson e tá firme. O senhor se mantém firme espiritualmente, assim, lógico, né? O senhor se mantém firme a ponto de aguardar uma cura, ou o senhor se mantém firme para realmente superar os tratamentos? Eu falei para Deus, um dia que eu cheguei lá, eu falei, Deus, chegou num ponto que vários tratamentos foram apresentados, mas tinha coisas que estavam fora da minha realidade. Então eu falei, e agora? Chegou uma hora que eu falei para Deus, que eu comecei assim, ficar mais abatido, triste, porque a gente quer uma solução, né? Espera na fé, claro, a cura em Deus. Sim. Mas também é um tratamento do humano. Eu falei para Deus, aonde vir a ajuda para mim, não importa. Eu quero que ajude-me. Só que eu falei para Deus, eu não quero ficar dependente de uma pessoa, da minha esposa, da minha mãe, eu não quero dar trabalho, né? Entendi. Chegou a ponto de eu falar assim, Deus, pode me levar. Se for para isso, se não é propósito do Senhor para me fazer nada nessa terra mais, para que eu vou ficar aqui então? Então pode me levar. Isso foi uma conversa com Deus? Foi. Várias vezes à noite, assim, eu chorava, falava, poxa Deus. Porque assim, ó, tem noites que eu nem dormia. Várias noites que eu não conseguia dormir. Porque assim, ó, às vezes pensando no problema e às vezes pelo fato até dos sintomas. Porque assim, ó, tinha horas que eu fechava o olho para dormir, parecia que eu tava afundando em algum lugar. Tinha hora que eu parecia que eu ia afogar, que eu precisava dormir até com a janela aberta, porque parecia que eu tava num lugar fechado, assim, começava aquelas coisas assim, parece que você tá preso e fica assim, até sem ar. Entendi. Eu não, dormia de janela aberta. E foi numa noite que eu falei para Deus, Deus, o negócio é o seguinte, se o senhor não vai se não for a cura, o senhor, algum propósito pro senhor isso aqui, essa doença, então vamos lá. O que o senhor me apresentar, eu tô pronto. Se for para a cura, eu espero a cura também, não tem problema. Mas se não for tratamento, porque assim, ó, muitos perguntam, mas você aceita essa doença? Não aceito. Nunca vai aceitar. Eu não vou aceitar a doença, ninguém aceita. Nem uma gripe a gente aceita. Mas a gente convive porque sabe o Deus que a gente crê. Porque assim, ó, é muito fácil errar. A gente fala para Deus, não, eu confio no Senhor. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tudo favorável, né? O difícil é falar para Deus, não, eu confio no Senhor. Quando as coisas estão na luta. Tá na luta. E você fala, não tem pra onde isso sair. Então eu falei para Deus, se o Senhor vai me usar dessa forma, como eu até pensei num dia, eu falei, vou orando, ele falou assim, como a minha moça lá, a minha amiga disse, Deus já não sabia que era você na barriga da sua mãe? Deus já sabia tudo que a gente ia passar, Léo. Se ele te escolheu assim para servi-lo, então pronto, vai em frente, ele não vai faltar. E eu falei, puxa, é verdade, Deus. Se o Senhor me escolheu assim, pronto, vamos embora. E uma conversa de madrugada com Deus, eu falei, Deus, é assim que o Senhor me escolheu? O Senhor já sabia, não sabia? Então pronto, vamos lá. Que o Senhor for me usar, não sei o que Deus vai fazer na minha vida daqui para frente. Mas eu sei que eu quero ajudar as pessoas através disso. Não tem importância. Mas você vai falar de Jesus doente? Claro. Eu não falo de Deus para a cura de ninguém. Eu falo de Deus para a salvação das pessoas. A salvação da alma, que é mais importante que tudo da nossa vida. Bom, você que está ouvindo essa parte dele, é porque o senhor, como cristão, sabe que a alma eterna tem um lugar para ir. Dependendo do que a gente vive aqui. Dependendo de intimidade nossa, né? Quando o senhor falava assim, Deus pode me levar, o senhor estava certo de que tá... tipo assim, porque a família, por mais que lute junto, não quer perder, né? Quer curar, tá? Não sei o quê. E essa vontade pessoal, assim, de escolher morrer, lógico, pela mão de Deus, tem que estar muito certo, muito seguro. Sim, da salvação. Da salvação. Pra onde vai a alma? Não, eu falei, Deus, não quero morrer sem estar salvo. E essa segurança? Essa segurança eu falei para Deus, o senhor pode me levar, mas pro céu, eu tô tudo certinho e tal. Tô tudo ok aqui, o senhor pode me levar. Mas, assim, não morrer por morrer. Não, sim. Porque assim, ó, se eu morrer por morrer, eu já sei para onde também. A minha alma ia e eu ia perder minha salvação. Negativo. Não pedi para Deus me matar. Mas eu falei para Deus, eu só quero que o senhor
me deu uma solução. E se assim, eu falei para Deus, ó, chegou nesse ponto de eu falar isso para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me leva. Mas hoje, por causa naquele desespero, a gente fala, poxa, Deus, eu vou dar trabalho pros outros. E a gente fica pensando, né? Sim. O tanto de trabalho que a gente pode dar pra família, pra minha esposa, pra minha mãe. E eu não queria ver as pessoas sofrendo porque eu já via, né? Porque assim, quando a gente sofre com esse problema, a família toda sofre. Todo mundo vê. Aí as pessoas, puxa, você é uma pessoa tão boa e tá doente com essa doença. Mas assim, Deus não escolhe ou Deus não faz nada. Deus, por que Deus deixou acontecer? Não, Deus não deixou. Deus, ele não castiga ninguém. Nem você pode ser o pior bandido do mundo. Deus não vai te castigar com a doença. Você tem que pensar assim. Aí um dia, ouvindo um pastor, uma pregação, ele falou assim, não pergunte para Deus por que ele fez isso na sua vida. Pergunte só para que ele vai te usar. No que ele vai te usar? Através desse problema que você está passando. O que será que Deus quer? A gente começa a pensar através da fé, né? Poxa, Deus, então não me leva não, Deus. Só me dá um jeito de me tratar para mostrar para as pessoas que tem uma solução. É como eu criei até um hashtag, algo no Face, que eu falo assim, Parkinson não é o fim. Porque depois de um tempo a gente começa a ver que a doença não é o fim. O que mata realmente a gente é o ser humano, é a gente mesmo, as nossas desistências. Sim. Você não pode desistir da sua vida. Nunca. Até tem um amigo que eu converso de vez em quando que ele tem um problema e tem depressão. Eu falo pra ele, não, a depressão não pode te matar. Ou o Parkinson não vai te matar. É você que está se matando. Se você aceitar que ela... mas dói. Claro que dói. Muitas vezes senti muitas dores. Dores. A gente se sente mal. Muito mal. Porque assim, sintomas do Parkinson não é só o tremor. Como eu disse pro doutor quando eu operei. Falei, doutor, não é só o tremor que eu quero tirar. Porque se fosse por tremer, eu tremeria. Tranquilo. Se fosse Parkinson, só treme. Porque assim, a visão da pessoa hoje é assim, a pessoa tem Parkinson, ela só treme. Não. Isso aí que as pessoas veem. O que a pessoa vê. Rigidez. Ela vê. O tremor. Ela vê só as reações aqui. Mas e o que dá depois? Que é o que está... sempre o doutor posta no Instagram dele, que é o Parkinson é igual um iceberg. A ponta de cima que é o tremor, a rigidez, a lentidão, todo mundo tá vendo. Mas o que tá abaixo da água? É o que não vê. É aquilo ali que atinge mais. Que é a disfunção, que é a falta de apetite, é o enjoo, é a dor, dói demais as juntas. Tem dia que você não quer levantar da cama de tanta dor. Tem coisas assim que você fala, puxa, doendo assim do nada. E às vezes a mudança de humor, muito rápido mudava de humor. Porque eu tava aqui conversando legal, brincando, daqui a pouco aquela dor assim, você fala, puxa. Daí você já começa a ficar irritado onde você tá, você quer ir embora. Tudo isso acaba atrapalhando até a sua convivência, porque às vezes você vai ficar num lugar, você não vai estar se sentindo bem. Mas, é como eu sempre dizia pra minha esposa, tinha bastante lugar que os meus amigos chamavam pra ir e tal, um passeio, uma chácara, na casa da família, que eu não queria ir. Se fosse por mim, eu ficaria deitado dentro de casa. Só que eu falei, não vou deixar isso me vencer. Eu vou lá. Mesmo com dor, mesmo chegando lá, ficando incomodado. Eu tava. Porque começa a incomodar, começa a doer as costas, doer as pernas, dói tudo. Mas eu falei, não vou ficar aqui. Essa doença não vai me vencer. E assim, eu procurei de todas as formas, antes até da cirurgia que eu fiz, ficar o mais em contato com as pessoas possíveis. Possível. O que eu podia fazer, eu trabalhei os anos todos. 7 anos direto. Sem parar. Falei, não, eu vou continuar. Muito, vai, aposenta ou se afasta. Falei, não, eu vou continuar trabalhando. Mesmo com dificuldade. Mesmo que as pessoas tentando me ajudar, assim, já passou até para passar o cinto de segurança, os meus amigos lá do trabalho tinham que me ajudar, porque eu não conseguia. Por causa da rigidez. Travava demais aqui. Então, eu já sentava, os meninos já até sabiam. Os amigos já puxavam o cinto e travavam. Falei, mano,
As meninas falam, você tá com dor? Vamos embora. Trabalhar. Vamos continuar. Não pare. É o que eu coloquei na minha cabeça. Depois que Deus falou comigo, ó, vai em frente, continua. Alguma coisa eu te usar. Lá na frente você vai ver por que eu tô te usando assim. E assim foi indo. Esse tempo todo, até a empresa que eu trabalho, falou assim, a pessoa do RH falou, poxa, mas nunca deu um atestado. Parkinson, como que ele tem Parkinson desse jeito? Porque a empresa é aqui, mas o RH é em São Paulo, né? Falei, não. Daí até o rapaz, o meu chefe falou, não, mas é porque mesmo com a dificuldade, ele tá aqui todos os dias. E, nesse tempo todo, eu nunca dei um atestado da doença, é claro. Se for uma gripe ou uma coisa assim, é poucos que eu já dei. Nesses 10 anos que eu tô na empresa. E outra. E do Parkinson mesmo, nenhum. De doença, pra ficar em casa, porque tava muito... Não, eu não vou. Mesmo doente, todo dia, 6 da manhã, 6h30, no máximo eu tava lá na empresa. E era o último a sair, e assim eu falei, não, vou até o fim. Vou. Era uma opinião formada. Sim, já. Não vou perder. Não vou. E mesmo com dificuldade, tu vendo. Ia viajar para São Paulo a trabalho e não tava nem não, ia embora. Chega lá, dá um jeito e vamos embora. E depois começou a chegar nesse tempo, errando, depois de um tempo, começou a ficar tão rígido que eu precisava da minha esposa para me trocar, para me vestir. Essa é uma das partes mais difíceis. Difícil, é por isso que eu falei, puxa Deus. E é uma coisa assim, lenta, né? Lenta. O Parkinson não... não é lenta, você não vai percebendo. Às vezes as pessoas que estão depois de um tempo, ela vai começar a perceber, porque a feição já muda, cai, o semblante cai, os movimentos começam a ficar bem mais lentos, mas você não está sentindo. Mas as pessoas já de fora começam a ver. Você começa já a puxar, fica mais rígido. Depois de um tempo que você nota que você está rígido, mas a sua feição já muda, o rosto, o semblante, né? Sim. Mas você perde a expressão do rosto. Totalmente. Mesmo assim, eu falei, não, eu vou continuar, eu vou até o fim nessa. Eu não vou desistir. Porque se eu caísse, assim, porque assim, muitas pessoas me cercam, né? Assim, cercam a gente. Tem a nossa família, tem os nossos amigos. E o que a gente tem passado para essas pessoas, né? Porque a gente passa nesse tempo todo que nós confiamos em Deus. Então, porque assim, como eu disse logo no início, é muito fácil acreditar em Deus quando tá tudo bem. Não depende, tipo, assim, é uma escolha assim, não depende de mim envergonhar Deus. Sim, se não é, eu não. Eu vou lutar. Vou lutar para glorificar o nome dele até o último. Porque é assim que a gente tem que... Ainda que... Porque as pessoas, mas não é só da família, pode ser genético, o que for. Assim, porque assim, é da família? Não sei. Eu não sei se foi da minha família. Porque assim... Ninguém foi diagnosticado mesmo com um Parkinson da minha família. E nem apresentou sintomas. Que eu saiba. Entendi. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Então, pessoal, é muito fácil alguém falar do Parkinson, como ele disse, ponta do iceberg, foi um exemplo dado por um profissional da área. Sim, sim. Só que é muito fácil eu chamar aqui um profissional da área e explique tudo que ele está falando. Mas o que nós queremos levar de importância é que eu chamei alguém que está vivendo. Ele sabe o que está para baixo da ponta do iceberg. Então são as dores, a mudança de humor, a fisionomia e devagarzinho também aquela dependência pela rigidez, pelos tremores. Vamos ver se a gente consegue colocar. Tem um exemplo que o Dr. Murilo passou, que o Parkinson, a pessoa... As pessoas veem, não é o que a pessoa passa, né? A pessoa vê o que não é que ela passa. Isso. Aí ele comentou dessa imagem, ó. Do iceberg. Aqui, ó. Lentidão, rigidez, ausência de movimento, distúrbio postural e o tremor. Isso aí as pessoas veem, que a gente sente. A rigidez, o distúrbio postural, que é encurvado para frente, que é o tremor, que é a lentidão, a ausência de movimento, que demora mais. Mas aqui, ó, daqui para baixo é que você sente que começa que ninguém vê. É a constipação, a fala, começa a dificultar para engolir. Isso aí é um desenho de um iceberg, pessoal que não está entendendo. Aí, ó, o pessoal desenho do iceberg. Então, essa ponta mais clara
é aquilo que os sintomas apresenta e todo mundo consegue ver. Costuma ver. Aí depois Só que o paciente fica com essa parte de baixo. Com essa parte de baixo. Que é a constipação, que ninguém vai ver de isso. engolir. Porque na hora que começa a comer, começa a engasgar, não consegue mais engolir direito. E isso é um sofrimento. Isso demais. Ataques de pânico, perda de olfato. Esse ataque de pânico é também voluntário? A pessoa... É voluntário, do nada, assim. Mas, assim, alguns desses eu não tive, né? Então, graças a Deus, porque o senhor está aliado com a fé, né? Aliado com a fé, mas eu não tive ataque de pânico, eu não tive. Mas perda de olfato, eu já não sentia cheiro. O tal mesmo ficou alguns anos sem sentir cheiro nenhum. Igual alguns de Covid? Isso. Assim, perde totalmente? Não, perde totalmente. Tem uns que perdem totalmente. No começo eu sentia bem pouquinho o cheiro. Depois começou a perder de novo. Aí para muitos deve ser novo essa... Isso, perde totalmente o cheiro da coisa. Então, que você colocar na frente, não vou sentir. Eu não estava sentindo mais cheiro. Eu fiquei bastante tempo sem sentir um cheiro. Agora, voltou depois da cirurgia, voltou. Graças a Deus, voltou. Agora estou sentindo demais. Agora, você já estava sentindo, mas tô sentindo, que cheiro é esse? Eu nem tinha me ligado, né? Eu já ia voltar a sentir o cheiro. Que bom, né? Aí depois tem a falta de expressão facial, que a face... Até criaram um aplicativo para isso, para poder motivar as pessoas, incentivar, tipo um exercício. Tem um aplicativo agora que a pessoa, para mexer no celular... E a pessoa não consegue forçar para ficar não tem como. Ah, tá. A face cai. A face fica tipo caída, assim, ó, sem expressão. Entendi. Totalmente. As minhas fotos antes da cirurgia, você pô, no Facebook, no Instagram, você vê que já não tem mais expressão. Não consigo mais sorrir e tal. Não perde totalmente. Qualquer expressão de nervoso e tal, perde. É a mesma expressão, sempre. Entendi. Então não tem. Já perde. Daí tem a demência, que também não sofri. Dificuldade de direção, suor demais. Alucinações, que também não tive. Refluxo, tive bastante. Ansiedade. Ansiedade, assim, você começa qualquer coisa te deixa ansioso, né? Então, você fica mais, assim, apreensivo com os outros, começa mais... Atinge bem mais a quem tem. Depressão, dor. Dor é constante. Constante. Alguns acentua mais, tem dia que dói mais, tem dia que tem gente que não consegue levantar da cama. Né? Mas convivendo com a dor ou o analgésico é obrigatório? Tem gente que não consegue, nem com analgésico. Não passa. Porque como é nas juntas, então tem... Às vezes doía a minha perna assim, ó, tipo na canela, uma dor assim, você não consegue explicar como aquela dor. Não sabia de onde vinha também. Daí tomava remédio mesmo assim, não passava muito não. Continuava doendo. Dificuldades pra dormir, que eu falei. Que às vezes à noite pra dormir, meu Deus. Era um pesadelo. Daí pra mim, sabe a minha tática às vezes pra dormir? Eu começava a orar. Várias vezes. Até o amigo meu passou aí. Não se preocupe em dormir orando, porque o pai nunca se preocupou que o filho tava dormindo no colo, né? O pai nunca se preocupou que o filho dormiu no colo dele, mesmo ele fala. E a mesma coisa eu pensava, eu falei, não, vou orar. E começava ali a falar com Deus, buscar Deus, e acabava dormindo várias vezes. Muitas vezes, assim, ó, minha esposa, não passei isso pra minha esposa, agora fui falar pouco tempo atrás que eu falei pra ela, que às vezes eu não conseguia dormir e ficava até 2, 3 horas da manhã acordado. Eu não conseguia, não vinha sono. E às vezes também eu deitava assim, parecia que ia afundar, ou ficava num quarto muito escuro, começava assim, eu falei, meu Deus, e agora? Parecia que você tava num buraco, eu não sei. É uma coisa muito... Essa é o cérebro, né, da gente, que não sabe onde está. Depois, transtornos de comportamento, de controle de impulso, de comportamento delirante. Então, tudo isso, hipotensão, tudo isso aí vem para... Toda essa parte de baixo aqui é o que a pessoa não vê. É o que que às vezes afeta a pessoa. Porque daí a pessoa, mas por que a pessoa tem um ataque de pânico? Vou levar lá no... não é problema do psiquiatra. É o psiquiatra, não. Aí as pessoas, em vez só do remédio do Parkinson, tomam vários outros remédios. Então, acaba com a saúde da pessoa totalmente. Porque tem gente que toma, além do remédio
Parkinson. Ansiolítico. Isso, depressão, pra dormir, pra tudo ali, eu tomava um remédio. Aí a pessoa se entope de remédio e acaba perdendo até a razão da vida. O que faz o senhor se manter, o que fez o senhor se convencer de que eu escolho viver mais? É uma opinião própria? É uma força espiritual? Qual é o motivo da vida? O que dentro do senhor, o que que escolha é essa daí? O que traz isso para o senhor? Eu não sou de uma família cristã, mas minha mãe me levou para a igreja muito novo. Minha mãe começou na fé em 87, mais ou menos. Eu nasci em 85, 2 anos depois que eu nasci, ela me levou para a igreja. E lá a gente viveu essa vida, assim, a vida inteira. Eu passei praticamente a minha vida inteira na igreja. Fui curado várias vezes, quando criança, ainda conta várias vezes que eu fui para a igreja doente, saía da igreja curado e assim foi vindo a minha vida. E assim fui servindo a Deus esse tempo todo. Eu não... Sempre no altar. Sempre. Minha vida, eu tenho 39 agora, vou fazer. Nesse tempo todo, desde os 2 anos de idade, estou na igreja. Então eu falo assim, mas você merece? Não, Deus não dá nada por merecimento. Nem por ser, não, merecer ou não merecer. Deus só dá, assim, só acontece, é permissão de Deus. Claro, Deus permite acontecer tudo. Mas por ter um propósito, tudo tem um propósito nessa vida. E assim, eu escolhi e falei, puxa Deus, se eu te servir até agora, não vai ser agora que eu vou desistir. Seria injusto. Seria injusto. Porque se você mas Deus não me curou, Deus não me prosperou. Não é assim não. Deus não te prometeu nada disso. Deus não fez um contrato com você. Deus sim, ele deu o filho dele para te salvar a sua alma. É isso que o contrato dele, quando ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós, foi para salvação eterna. Nosso corpo aqui, ainda que eu não... Aí vai falar, poxa, vou morrer com um Parkinson. Tem gente que morre. Não dormiu, amanhã já não acorda mais. E aí? Quem foi que matou ele? Foi Deus? Não foi o diabo? Não. A gente não... As forças que eu tenho hoje vêm de uma vida com Deus, né? Uma vida com Deus, claro. E você olha, não pelo que Deus faz por você. Eu escolhi servir a Deus errando. Não é porque ele ia me abençoar ou porque eu ia ter um carro bom, uma casa boa. Não. Nunca foi. Nunca foi por uma vida assim. Eu aprendi lá de criança que se eu servisse a Deus até o último dia da minha vida, eu seria salvo. Só quero a minha salvação só. Falei para Deus, esse dia eu estava conversando com Deus. Deus, se o senhor não fizer nada por mim, não tem importância. Eu vou servir até o final. Eu vou ficar aqui até o final. Doente, não importa. Você aceita, você... Não aceita, não é aceitar. Você não aceita, mas você vai viver, porque você sabe o Deus que você serve e para onde você quer ir. E todos os dias a gente conversa. A força que a gente tem que buscar errando. Sempre que eu falo pro pessoal que eu converso, porque assim, depois desse problema do Parkinson, eu comecei a olhar de outra forma e comecei a encontrar as pessoas e conversar com elas. Assim, vários me mandam mensagem, aí, como foi e tal, como você tem passado, o que você tem feito. E assim, nesse tempo todo eu ajudei bastante gente, nesse pouquinho tempo que eu fiz a cirurgia de ir pra cá, assim, até antes um pouquinho, mas várias pessoas já tenho ajudado, conversado, e assim, incentivado tanto a cirurgia como também a fé. Guarda a sua fé. Não se preocupe. Mas por que não culpa Deus, não. Não culpa Deus. Mas eu não mereço. E quem merece? Mas igual muita gente fala, tanto bandido aí pra sofrer e Deus vai deixar acontecer. Não joga a culpa nos outros, não. Não joga o seu fardo nos outros, não. Carrega só. E não mede Deus pelo que você vê, né? Não mede Deus pela aparência, não. Deus. Por que Deus? Porque muitas pessoas ligam a Deus a prosperidade, uma vida bela, uma vida linda. Não, Deus. A palavra dele mesmo diz, eu vim para trazer espada, não veio para trazer paz. Trazer espada. A espada é para quê? Para dormir em cima dela? Não, para lutar. Então essa força vem do Espírito. E do Espírito. Buscando a Deus todo dia, tendo uma vida com Deus. Porque se não tiver, não aguenta. Nesse mundo hoje que a gente vive, se a pessoa não se apegar a Deus, infelizmente, não aguenta.
Nós estamos falando com o senhor Leonardo Tosta e tocar nesse assunto, de repente você está falando, mas está falando de Deus, o problema é de Parkinson e tal. O que nós estamos dizendo aqui é para você que não tem nenhum tipo de experiência, nem com quem vive ou nem com a própria doença, o próprio Parkinson, é uma ótica diferente. Mas você que se alia com essas informações, você que se identifica ou por conhecer alguém ou por ter alguém da família, é mostrando que alguém que recebeu um diagnóstico que não tem cura, né? O diagnóstico não permite o fim, né? Da doença. Então, como que viver com a doença assim? Então, por isso que ele tem uma experiência muito forte, ele se mantém muito forte, porque está envolvido realmente com a fé, está envolvido com os princípios cristãos e crê que, dependente do que ele esteja vivendo, é uma consequência e uma permissão de Deus para beneficiar de alguma maneira, e é o que mantém o senhor firme hoje, né? Porque o senhor também não deixou de tentar de usar os recursos possíveis para poder para o tratamento, né? Sim. Assim, não, então não vou tratar, eu esperar, não. Também não vou esperar, né? Eu vou atrás de uma solução. Porque assim, se você vai pesquisando na internet, é degenerativa e progressiva. Então você vai se degenerando progressivamente. Então a doença de Parkinson, ela degenera progressivamente. Ela vai acabando com os movimentos, ela vai acabando com várias funções do corpo, porque o cérebro começa a parar de funcionar do jeito que funciona, a controlar os movimentos. Então, aí você fala, puxa, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E, assim, eu resolvi, como eu sempre falo, lutar. Eu vou lutar de alguma forma. Vou lutar pela fé, vou orar para Deus, vou pedir para Deus. Mas vou também usar porque senão não teria os médicos. Qual é a função dos médicos aí no terra? E os tratamentos que esses médicos nos fazem, é Deus que dá. A inteligência foi dada por Deus. Então seria muita ignorância minha falar, não vou usar o médico, não vou usar o remédio, não vou usar o que o médico fez. Não, Deus fez tudo. Deus que cria. Senhor Leonardo, eu gostaria que as pessoas se identificassem com essa conversa e realmente pegasse a história de vida do senhor para se inspirar. Porque é muito fácil a gente ter uma visão quando a gente não vive essa luta, né? E o senhor agora está vivendo essa luta e está passando toda essa motivação para a gente aí. Nessa jornada, eu vou dizer uma jornada porque fazem 9 anos já, não começou ontem, né? A família, como que foi o cuidado da família diretamente com o senhor? Primeiramente a família, os parentes, né? Depois a esposa. Qual foi a importância deles na sua vida depois do diagnóstico? Depois a família, depois de um diagnóstico desse, é a principal coisa. É onde a família tem que mais se aproximar. E é onde a minha família se aproximou mesmo. Família, meu irmão, minha mãe, minhas tias. E os mais próximos se aproximaram. E através deles a gente tira força para não parar. Para não desistir. E eles me envolviam, me chamavam para ir, para continuar, para ir nas festas, para se envolver com eles, né? Conversar. E assim, a minha esposa, nesse ponto, foi essencial. Graças a Deus, eu tive um presente de Deus, posso dizer assim. Porque, assim, é muito fácil a mulher estar do lado de um homem com saúde, tudo normal, assim, a vida seguindo normal, mas chega um ponto que aí ela tá naquele impasse. E meu esposo, o que vai ser dele daqui a uns anos? Porque chega aquele ponto que ela começa a ver que eu precisava dela. Muita gente nem sabe disso que eu tô falando aqui agora. E ela me vestia. Porque tinha vezes que a camisa, eu não conseguia colocar. Camisa para ir sair, para ir para qualquer lugar. De manhã, para ir trabalhar, quem me vestia era ela. À noite, às vezes para ir para a igreja, ou para sair para qualquer lugar, quem me vestia era ela. Era ela que me ajudava.
Minha mãe sempre me apoiou, meu irmão. Mas a minha esposa, que claro, é que convivia comigo dentro de casa, tudo certinho. E foi ela que me ajudou muito nessa hora. Ela me fez permanecer. Claro, eu falava pra ela, não vou desistir, eu não vou parar. Porque muitas vezes ela fala, puxa, você tá cansado, não vamos sair agora não. Eu falei, não, eu vou. Não pelo fato de eu querer, mas é o que eu tenho que... Tenho que reagir. Eu não posso ficar aqui. Eu não posso parar. Eu sempre coloquei isso. Depois de um tempo eu falei assim, Deus, não vou parar não. Vou continuar. Até eu vou me esforçar ao máximo até eu conseguir uma solução para isso. É porque nós temos vamos dizer assim, um entendimento ou uma aceitação maior quando a pessoa é mais idosa, né? Não. O idoso precisando do outro, tal, mas é uma luta particular porque o senhor é jovem. Então, de repente, essa luta que ela passou junto, né? Tão importante quanto, né? É uma tristeza para ela também, porque ela não tem como me ajudar, né? Tinha horas que, assim, como era eu não conseguia expressar para ela o que eu tava sentindo. Então, ela também sofria, minha mãe, todo mundo via o meu sofrimento, mas ninguém podia fazer nada por mim. E essa sensação de piedade, né, de dó, que as pessoas tinham, incomodava o senhor? Incomoda demais. Assim, quando você vê que a pessoa tenha muita dó, incomoda demais. A piedade, assim, a minha esposa, minha mãe, não. Era para ajudar, eu sei, mas tem gente que faz assim, de muita piedade, a gente fica também não quer. A pessoa que tem o problema, o errando, não quer se, assim, chegou um ponto de falar assim, não, faz lá pra ele, não, eu queria fazer, chegou um momento que eu falei, não, eu sei que até eu tenho que reconhecer o meu limite. Sim. Tenho que ver que eu precisava da ajuda, então não poderia também ser egoísta. Não preciso de você, não preciso sim. Comecei a aceitar também a ajuda, né, porque no começo você fala, não preciso de você não preciso disso. Não quero. Não quero. Mas daí chega um momento que você fala, não, realmente eu preciso de uma ajuda. Para me vestir, se não fosse ela, eu não ia sair, eu não ia me vestir. Então, eu tinha que me vestir. Eu tinha que me trocar para ir trabalhar, eu tinha que me trocar para ir para a igreja, para ir para a rua, para ir no médico. Então, eu precisava dela. Realmente é uma informação para aqueles que estão próximos do convívio social do senhor, de repente do trabalho, da igreja, sei lá, da onde o senhor convive, é novo, né? Que é uma história que de repente o senhor não contou, não tem oportunidade. Está contando assim, hoje aqui. Muita gente pergunta, o que você tem? Nunca falei para as pessoas, nunca escondi o que era. Muita gente pergunta, porque até as pessoas perguntavam para minha esposa, né? O que o senhor tem? A Parkinson? Mas... Porque, as pessoas perguntam, mas ele não liga de falar? Não. Pergunto para ele, pode perguntar que ele vai falar. Porque eu nunca liguei. Aí eu falei, o que você tem? Não sei. Não, eu tenho um Parkinson. Eu, assim, fui diagnosticado, eu não tenho. Eu fui diagnosticado com Parkinson. Nunca liguei esse fato de falar o que eu tinha, o que estava passando pela minha vida. Só que chega um momento assim que você fala assim, pra que falar também? Tem muita gente que não quer nem saber, que nem sabe o que é. E tem muitas pessoas famosas, anônimas, a gente sabe que tem muitas, né? Porque a gente fica... uma pesquisa de internet a gente acha, mas tem muitas pessoas famosas com Parkinson, né? Sim. Um dos mais agora, os mais evidentes, que também está travando essa luta, é o jornalista, o repórter André Tal. Sim. Quando o senhor ficou sabendo dessa luta que ele tinha contra o Parkinson, isso inspira a luta dele, por exemplo, assim, alguém que não está desistindo, alguém que está procurando. Com certeza. Ele é uma referência? Ele se torna referência? Já para o idoso já é mais difícil falar que tem Parkinson. Imagina para um jovem falar, não, tem um Parkinson. Então a pessoa fala, puxa, Parkinson, você é novo e tal, e começa toda aquela investigação da sua família e tal. Aí você vê o repórter na Record lá, o André Tal. Puxa vida, ele tem Parkinson. E ele falou, não vou lutar. Puxa, é uma inspiração pra gente. A maioria das pessoas que diagnosticam tende a esconder a doença, né? Sim. A maioria. Tanto é que Erran, até entre quem tem o Parkinson, ele tenta esconder até o último instante. Até o último instante ninguém quer falar. Muito assim, até que em Presidente Prudente mesmo, a gente não acha assim, não, eu tenho
um convívio com os parkinsonianos e tal, para que faça um grupo, para poder... Porque muitos precisam de fisioterapia e tal, e até mesmo para ajudar eles precisam se mostrar, mas ninguém quer. Nem família, nem amigos, e nem a própria pessoa, o paciente, ele também não se mostra. Porque assim, fica com vergonha, né? Então, eu como leigo, né, é muito difícil entender isso aí, porque de repente uma pessoa que ela pegou uma outro tipo de doença viral, por exemplo, que ela de repente, por circunstâncias da profissão, circunstâncias da vida, por exemplo, um HIV, né? Muitas vezes a pessoa, muitas são acometidas pela doença de maneira involuntária realmente, de repente por causa do trabalho e tal, mas muitas deram causa, né? Sim, sim. Correram o risco, escolheram correr o risco. Aí, tudo bem, fica com vergonha. Mas o Parkinson é uma coisa que ela vem involuntária, a pessoa ela não tem como se prevenir dele, não né? Não tem como, não tem nada que você tome que não vai dar o Parkinson. Exatamente, não tem um remédio, eu vou evitar ter... Não tem, é uma coisa... Não, é uma coisa que assim, ó, pode ser de família, pode ser um remédio, pode ser várias coisas. Mas assim, hoje em dia, muitos estudos apontam para que a pessoa pratique exercício físico. É isso que vai prevenir ou vai adiar que o Parkinson venha aparecer. Talvez eu vou fazer essa pergunta tardiamente, mas o que é o Parkinson? O que os médicos falam para o paciente? O que é o Parkinson? O Parkinson é a doença degenerativa e progressiva, e como eu disse no começo. Sim. Ele vai tremer. O Parkinson é a falta de a dopamina no cérebro, que o seu corpo produz normalmente. Os movimentos que você tem na mão, nas pernas, é tudo controlado pela dopamina. Quando o cérebro produz naturalmente, qualquer cérebro... Lógico que a pessoa agora ela vai minimizar a tela e vai colocar uma busca lá, né? Se ela se interessar. Mas isso é o quê? É as células que estão morrendo? Circuito do cérebro? Param de produzir. O cérebro para de produzir a dopamina natural. Aí... Então... é o que controla o movimento. Mas e quando a pessoa ela tem um lapso de não tremer, é uma reserva de dopamina que está sendo utilizada pelo organismo? Porque ainda tá só diminuindo. Vai chegar um ponto que vai parar de fabricar totalmente. E o senhor sabendo disso, o que o senhor pensa? Tipo assim, o senhor fala assim porque os médicos te falam, uma hora vai parar de produzir. Sim, mas aí a gente toma um remédio. É o Prolopa que vai inserir no nosso corpo a dopamina. Ah, tá. Isso, já tá. Agora já tem uns remédios que vai ajudar, igual se eu produção. A produção e vai incentivar a produção porque daí chega uma hora que o remédio também não funciona. Quanto mais progressivo vai ficando, mais dosagem tem que ser aumentada. Mais dosagem vai aumentando e vai chegar um ponto que o remédio já não vai ajudar mais. Vai assim, tremer, vai ficar mais rígido e os sintomas vão acentuar mais. E assim, só vai subindo a dosagem e o intervalo de tomar. No início eu tomava de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, depois foi diminuindo para 3, 2 horas e meia. Que eu tomava daí começou a aumentar o tamanho dos comprimidos, né? De 100 miligramas, de 70, daí foi subindo. Aí toma 2, toma 3 por dia, 4, 5, 12, chegou até uns 12 por dia, né? Um por hora. E essa deficiência de dopamina, né? Essa falta de produção de dopamina, ela não interfere nas outras questões racionais, né? O senhor não tem uma confusão, lapso de confusão, essas coisas, ou tem? Eu não, mas existe pessoas que têm? Existe pessoas que têm a parte da demência, que é da demência. A parte do Parkinson chega um ponto que a pessoa já não perde os sentidos, começa a Lógico que isso de pessoas para pessoas. Sim. Aí depende de pessoas para pessoas, mas assim, quase lá no fim já dá. Uma doença que antigamente era com 70, 80 anos de idade, né? A pessoa já ficava com essa... Já não é o Alzheimer, é a demência. Então até mesmo para mim, até agora, novo ainda agora também, é os sintomas que aparecem, né? Às vezes acentua mais na demência, porque antes de fazer a cirurgia, a gente tem que passar por todos esses pontos para eliminar todas essas
lacunas, né? Sim. Se afetou já a memória, se já afetou, já está a ponto de você não tá mais... Porque deve ser muito difícil. O senhor ainda não, porque nós sabemos que o senhor está bem, graças a Deus, Graças isso aí, a o senhor Deus. está bem. Mas deve ser muito difícil para essas pessoas que têm um grau mais avançado ou mais idoso, que também já tem a própria parte biológica, já Sim. está, por exemplo, já está ficando Sim, tá desgastado. já está desgastado, né? E ainda com Parkinson. Sim. Deve ser muito difícil a pessoa saber que está dependendo ou que não está podendo fazer alguma coisa, estando totalmente consciente disso, né? Totalmente. É bem ruim. Assim, pra mim já era ruim, né? Já não dependia 100%, mas já tava chegando num ponto que já tava dependendo bem. Que tentava resolver o problema. Não, você não consegue, né? Então tem hora que se você tentar fazer, você cai, você escorrega e aí piora. Então o que o senhor falou, tem que reconhecer e respeitar meus limites, né? Hoje não, mas assim, ó, os sintomas é encurvar, você anda com a postura torta, você começa a baixar, você começa a ficar mais rígido, os passos vão diminuindo, mais lentos, próximos. Então isso tudo aí. Até no banheiro eu tinha que tomar muito cuidado para não cair, para não se machucar. Várias vezes, caí várias vezes. Várias vezes assim, algumas vezes tomando banho ali, porque como você tá rígido, você não tem aquela mobilidade, né? Mas, na hora que eu ia ver, eu já tava no chão. Na hora que eu via, minha esposa eu gritava, opa! Ela já vinha correndo. Tá chegando lá. Por quê? Por causa dessa rigidez, né? Começa a você ficar mais devagar. Já não movimentava mais. Pra colocar um sapato mesmo, meu Deus. É só pela fé mesmo que a gente vê. O senhor tá me contando um histórico que é bem triste, né? E a gente vê o senhor sorrindo, a gente vê o senhor ainda cheio de esperança, né? Uma coisa... lógico que agora eu vou perguntar sobre a cirurgia, mas isso tem alguma coisa a mais. A gente vê uma evidente vontade dentro do senhor, né? De viver. E quando o senhor verificou assim, ó, existe uma possibilidade que nós estivemos conversando em off aí, o senhor falou da EBS? DBS. DBS, né? Isso. Nós vamos explicar, mas como surgiu essa possibilidade? Exemplo, o senhor falou assim, opa, não tá perdido, ainda tem uma chance. O DBS foi antes até do tal, né? Do André Tal, que ele foi lá até fora do país para poder fazer uma indução de calor no corpo. Eu vou aproveitar e vou deixar marcado, talvez na descrição, essa parte da reportagem aí do André Tal passando por um procedimento. Sim. Não é esse DBS. Não porque aí já fica fácil para você acompanhar aí qual foi a luta dele, qual é a luta dele. E a sua foi o outro procedimento. Sim, porque assim, ó, lá em 2014, quando começou, lá no inicinho da minha luta, poxa, daí alguém falou assim, ó, pode ser Parkinson. Um dos médicos pode ser Parkinson. Puxa vida. Bem nessa época, tinha um rapaz lá em São Paulo fazendo uma cirurgia lá no Hospital Moriá com o Dr. Murilo, o próprio que fez a minha cirurgia. Eu acompanhei a história dele, tava bem rígido, bem travado mesmo. Aí ele fez a cirurgia lá no São Paulo com o doutor e se recuperou muito bem. Falei, puxa vida, aí eu tenho esperança. Se for, até então não tinha esse diagnóstico de ser, né? E o senhor 2014. O senhor tinha que passar por algumas avaliações para ver se era apto. Falei, puxa, então eu tenho esperança aí, tá aí, ó. Alguma coisa pode ser que lá na frente eu precise de sair, então... Aí foi a luta, foi vindo. Aí logo apareceu desse que o André Tal fez lá nos Estados Unidos, na Flórida. Que foi o caso de indução de choque térmico. Só que pelo fato, até cheguei a conversar com ele sobre o assunto. Ele é bem acessível. Sim, é bem acessível. Hein? Conversei muito com ele. Ele me contou um pouquinho da história, né, do que ele estava fazendo lá, e falou assim, ó, eu não posso falar que você, assim, como a gente é um procedimento que não era aprovado ainda pelo Brasil, pelos médicos brasileiros aí não é uma coisa, essas coisas assim. É tudo novo, né, um experimento.
Então ele falou, não posso falar pra você que vai dar certo, mas pra mim ajudou. E realmente pra ele ajudou. Todo mundo que acompanha aí na internet, quando ele fez esse procedimento aí, puxa vida. Ele tem uma rede social? Tem. Acompanha aí, pessoal, ó. A rede social do Dr. Murilo. Isso, Murilo Marinho. Murilo Marinho, tá aqui, ó. Aí eu falei, puxa vida. Não, realmente. Isso aí, igual o menino lá, o bombeiro civil, que eu agora nem lembro o nome dele. Esperança lá, aí, ó. O doutor, vamos ver. 2014, falei. Aí foi passando o tempo, aí veio a questão do André, e o André já foi agora, uns anos atrás. Só que eu falei, puxa vida, é muito. Minha esposa falou, não se desespera. Fique em paz. Daí eu falei, puxa. Aí nesse dia ainda eu fiquei desesperado. Falei, assim, cheguei num ponto e falei, puxa, Deus, o que vai ser? Falei, não, daí eu falei assim, Deus, peraí. Ela falou assim, é muito caro. Daí eu fui, recolhi as pessoas, conversei. O André Tal passou isso? Isso. Não, assim, ele não. Ele me passou o contato da empresa. Da pessoa, da empresa. Lá da edição dos Estados Unidos, tal. Eu conversei com eles lá, mandei e-mail. E eles mandaram valores. Na minha realidade, já não. Fora da realidade. Fora, totalmente. Pra mim, no meu caso. Falei, e agora? Aí a gente começa a se desesperar. Poxa, e agora? Se ele não conseguiu, se ele conseguiu lá, e se não der? E pra mim? E esse fora da realidade, assim, quando falar no montante final, sim. Ia ficar em torno de quanto? Assim, pelos cálculos que eles me fizeram, ficava a base até de quase R$1 milhão. Certo. De quase R$1 milhão. Assim, ó, e não era garantido do resultado. Porque, assim, era um experimento. E assim, ó, resolve, depois você vai ter que fazer 3 sessões, daqui um ano e pouco você volta lá e faz mais um pouco para poder ir mantendo. É um processo igual que posso dizer que é de fato algo para a pessoa, é só paliativo, é só para manter ali 6 meses, 1 ano. Depois você tem que voltar e fazer de novo procedimento. Que não é uma coisa de manutenção, é só de manutenção, né? Você tem que ir lá e fazer toda hora. Que não é algo que vai colocar em você e pronto. Já era, não. Mas então, esse experimento é uma base de tentar encontrar cura, né? Sim. Eles estão, bastante estudo que eles fizeram, tá? O doutor lá, que é brasileiro também, esse doutor que fez lá nos Estados Unidos, que é brasileiro. Daí foi passando o tempo errando, eu falei, poxa Deus, e agora? O que eu vou fazer? E não foi, eu falei, não, se não consigo aqui, então, e dormi, até falei, pra minha esposa ainda um dia lá, falei, meu Deus, e agora? Tanto aqui de dinheiro, na hora que mandaram assim aquele monte, eu falei, e agora? Onde eu vou conseguir? Daí minha mãe falou, não, todo mundo falou, vamos conseguir, você quer ir lá fazer? Vamos lá fazer, vamos vender tudo que a gente tem, o que não tem, vamos lá. Você quer ir lá? Isso, lá dos Estados Unidos. Isso que o André Tal fez. Isso. Eu falei, não. Aí falei bem pra minha esposa lá, falou, não, calma, rapaz, não se desespera não, fique em paz, Deus vai te ajudar. Não, mas eu não quero depender de você, não quero trazer sofrimento mais pra minha mãe, não quero mais trazer sofrimento pra todo mundo. Porque assim, a gente sabe o que a gente tava passando, né? Sim. E eu falei pra ela assim, eu não quero piorar. Eu não quero ficar pior que isso. Porque eu já tava numa situação grave, né? Assim, mais grave. Eu falei, não quero mais piorar. Se não for pra parar agora, então é melhor. De fato, na hora eu falei, puxa Deus, não quero mais passar disso aqui não. Mas mesmo assim eu falei, puxa, e agora? Eu falei, não, Deus vai me... Daí eu orei e tal, e falei, vou confiar em Deus. Aí foi que quando eu lembrei daí eu já passava por outros médicos e falei com o médico, falei desse caso lá pro médico, do André. Falei, ó, pode ser, Leonardo, que funcione muito bem. Parco, mas e para os outros? Porque assim, eleva o corpo a uma temperatura muito alta. A gente não sabe ainda do que é capaz pode ser que melhore muito, mas e o que vai os contraindicativos que vai ter? É que chega próximo 100 graus. 100 graus. Né? Uma máquina assim, ele falou assim, eu tava conversando com o André, uma vez ele falou assim, Leonardo, é uma coisa insuportável, eu só suportei pela doença mesmo, pra ver se melhorava meu problema, porque para suportar 100 graus dentro de um corpo todo, imagine só, Imagina. Dentro de um forno. Daí ele falou assim, ó, eu suportei, mas é quase insuportável. Daí eu falei, meu Deus, e agora? Daí fui indo, fui conversando, fui pedindo, Deus. Daí um dia eu saí da igreja
E fui passar no mercado, comprar alguma coisa. Coisa com a minha esposa, né? E tava lá, tava tremendo, né? A mão sempre tremendo. Aí um rapaz passou por mim e falou assim, ó, você tem Parkinson, né? Sim. Em um mercado? No mercado. Você tem Parkinson? Tem. Eu também tenho. Ó, eu fiz uma cirurgia, rapaz, com o Dr. Murilo Marinho. Já ouviu falar? Puxa, Murilo Marinho, acho que já. Põe aqui, ó. Eu coloquei uns eletrodos, tal, no cérebro. Aqui um marca-passo. Aqui é o marca-passo, né? O nome popular marca-passo cerebral. Aqui, ó, marca-passo e resolveu. Pra minha vida, filho. Mudou. Melhorou demais. Ele falou, sério? Sério. Você nunca tinha conhecido esse rapaz? Não. Do nada. Se ele apareceu e falou assim, ó, eu fiz aqui imprudente e tal. Procura ele pra você. Você vai ver. Vai mudar a sua vida. Esse tratamento vai te ajudar muito, como me ajudou. E realmente, a gente via que realmente tinha ajudado ele. Puxa. E assim, do nada, ele me apareceu e só me abordou assim, ó. Tinha acabado de sair da igreja de fazer uma oração a Deus. Hoje só tem minha... Daí foi passando assim, passou com o carrinho perto de mim assim. Ele falou assim, ó, você tem Parkinson? Tem. Ah, então, fiz assim. Daí falou do procedimento que ele fez. Procura ele, liga pra ele. Ele vai, passou dados, passou o telefone até o dele. Ó, liga pra mim, depois eu vou te dar o telefone certinho e você liga pra ele. Puxa, aí, ó, mais uma. Aí ele falou, puxa Deus, obrigado, hein? E foi embora. E ainda assim, continuei e tal, aqui em Prudente. E assim, me tratando com os profissionais aqui de Presidente Prudente, também. Falou, não, Leonardo, vamos esperar, você é novo ainda. Doutor, mas já tá chegando a um ponto que não dá, né, doutor? Daí falei com outro com pessoal até um pessoal onde eu trabalhava, ligou para um chefe, conversou com um antigo chefe, falou assim, ó, o senhor não pode ajudar ele em alguma coisa e tal, para poder falar com um médico, um profissional e tal. Daí ele perguntou, mas com quem ele se trata? Ele falou o nome do médico lá pro doutor, esse chefe. Não, pode deixar que eu vou ligar para ele. Ligou pro o meu ex-chefe, ligou para esse doutor que eu tava me tratando e falou assim, ó, e o fulano e tal? Você cuida dele, o Leonardo? Cuido sim. Ah, vê o que você pode fazer no máximo por ele aí. E acabou. Daí depois ele foi, aí eu, poxa, você conhece o fulano? Isso é importante, hein? Ele me ligou na hora da cirurgia, mandou cuidar de você. Isso é Deus. E foi indo. Daí falou assim, doutor, e aí? Vamos fazer a cirurgia? O que você vai falar da cirurgia? Vamos? Não, vamos esperar mais um pouco. Aí eu falei, não vou esperar não. Eu daí comecei a pesquisar na internet. Aí a internet começou a abrir bastante, né? Eu daí procurei o Murilo de novo e fui pesquisando. Fui vendo as cirurgias que ele já estava fazendo, a mais. Puxa, de 2014 pra cá já fez um monte. Nós conseguimos achar esse Murilo o quê? Marinho. Murilo Marinho? No Instagram. No Instagram dele, por favor. Vamos tentar já dar uma adiantada. Eu falei, daí, né? Depois eu peço até pra ele mandar um vídeo, de ver se ele tem Prudente. Ah, tá. Porque daí eu falei pra ele, ó, daí um dia eu falei assim, vou procurando, falei, quer saber? Vou me arriscar. Porque a gente fica assim, poxa, o doutor aqui tá mandando esperar, mas eu sei o que eu tô passando, também não posso ficar esperando demais, né? Esperar porque às vezes... É muito relativo, né? Muito relativo pra ele. Ele não tá passando o que eu passo. Ele? É esse aí, esse mesmo. Aí, pessoal, Dr. Murilo Marinho. Esse mesmo. É um profissional que ele e a doutora Lorena que me ajudou. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele coloca na minha cabeça para poder instalar o aro. Esse aqui é o aro. Olha lá, ele coloca na cabeça da pessoa e faz onde vai ser... Ele só trata Parkinson? Ou ele é doença neurológica? Doença neurológica, distúrbio, olha lá. Ah, tá. E assim, coluna, e faz cirurgia também. Certo. E é assim, e ele já é professor e bem instruído. E eu falei, vou procurar no máximo. Esse é o tipo de cirurgia? Isso. Desce no cérebro. Aí tem um aqui que ele até fala lá atrás, que ele fala sobre a cirurgia. Ó. Deixa eu... Descendo. Aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui do precoce, ele é bom. Esse aqui também do precoce. Ele fala da cirurgia.
Aqui tem um Parkinson, tem Parkinson. Ah, tá. Sim. Ele participou de podcast, Isso, ele bastante... Bem... Doutor Murilo, se o senhor vier para Prudente, aí o senhor tem já tá um convite aberto aí pro senhor vir participar e de repente você volta para falar junto com ele. Sim, ele é de Presidente Prudente. Ele é prudentino? Isso, ele atende aqui toda uma vez por mês, pelo menos ele vem aqui. Fazer um atendimento. Vou tentar manter o contato. E aí o senhor... E epilepsia, ele trata lá, o tratamento da epilepsia, aqui. Tudo também sobre também a progressiva. Tudo isso e ajudou bastante ele a parte. Daí ele falou, puxa, eu vou nele. Eu liguei pra ele, falei com a secretária ali lá em São Paulo. Ela falou, não. Daí conversando com ela, falou, não, ele vai para o Presidente Prudente, de vez em quando ele te atende aí, se você quiser. Você quer? O dia que ele vier, você me avisa. 15 dias depois ele estava aí já. Ele vinha pra cá. Eu cheguei lá, ele atendeu alguns pacientes, eu fui o sexto ou o sétimo. Ele falou assim, de todos que passou aqui, você é o mais indicado para cirurgia. Então vamos lá. Nisso eu falei pra minha esposa, vou lá na consulta com o doutor. Aí o senhor falou assim, é a resposta da oração. É a resposta da oração. Falei, puxa vida, olha, deu certinho. Porque assim, e com o tempo, eu falei, esperando. Aí foi passando um tempo, eu falei, aí quando eu liguei pra menina lá, pra secretária, ela falou, não, o doutor vai estar aí, tal dia, você vai querer ir? Falei, tá bom. Então já tá marcado. Falei pra minha esposa, tem uma consulta. Mas não falei pra ela nada de cirurgia, não falei nada. Falei pra ela que a gente ia consultar um doutor. Chegou lá, falou assim, você é o cara pra cirurgia. Você vai ser o mais indicado de hoje, que passou por aqui. Minha esposa, na hora, ficou branca, né? Ela falou assim, puxa, você me levou pra uma consulta, já saiu com a cirurgia marcada. Porque ele falou assim, você já prepara aí o que você vai, prepara todos os exames, e com certeza eu vou te operar. Te operar ainda esse ano. Isso foi quando? Eu falei com ele em maio. Maio do ano passado. 23. De 23. Ele falou, não, pode ter certeza que esse final de ano você já vai passar diferente. Esse final de ano eu já vou te operar e você vai ver como vai mudar. Assim, como vai te ajudar bastante. Aí fiz os exames, fui em São Paulo, fiz exame lá com os doutores, com ele, com a doutora Lorena, também que me ajudou muito, que modula o aparelho. Que o doutor Murilo ele instalou o aparelho e a doutora Lorena, que é a neurologista lá, ela é especialista também no distúrbio do movimento, ela me ajuda nos remédios e na modulação do aparelho, que até depois eu vou mandar para ver um vídeo, que ela desliga meu aparelho através do tablet dela lá, do sistema que eles têm. Faz toda a configuração do aparelho. Esse vídeo é de divulgação mesmo? Não, é o vídeo meu, que ela fez de mim mesmo. Ah, tá. Assim, é o meu que ela fez, eu fazendo os movimentos certinho. Entendi. Entendeu? Aí ela falou assim, aí fui. Aí que aconteceu? Daí ele falou assim, a gente vai te operar. Eu não consegui antes, mas em setembro, dia 7, liguei, marquei com a secretária, consegue dia 7 de setembro, que é feriado? Consigo. Falo, doutor, pode falar para ele que eu faço. A Independência, tá vendo? A Independência foi lá. São Paulo, 7 de setembro, eu estava operado. Dia 7 eu operei, né? Eu operei cheguei na quarta, operei na quinta, na sexta eu estava vindo embora, era para Prudente, de carro. Toda cirurgia tem um risco. Essa tinha? O senhor teve medo? Assim, aquela coisa de, não, eu vou melhorar. Eu não tive esse medo, não. A certeza era bem maior. Superava. Assim, eu vi lá como é. Abre, fura. Ele falou assim, não, Leonardo, é 2 furos do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Meu Deus, o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Meu Deus. O senhor ia falar que era o tamanho de uma caneta? Eu também assustei. Na hora que ele falou assim, é 2 furos no tamanho de uma moeda de 10 centavos. Eu falei, meu Deus, que tamanho. No crânio? No crânio aqui, 2 furos? 2. Um de cada lado. Pareceu o eletrodo. Um eletrodo. Que é bem fino também. Que é tipo se tiver vídeos aí, a gente mostra. Tem acho que a doutora Mariana ela mostrou esses dias como é. Bem fininho. E no dia lá ele foi, e a gente, claro, ele falou assim, fica tranquilo que vai ser
super tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem pra ele, né? Que ele já é especialista, já fez várias. Imagina mais um erro. Mas o senhor tava sedado? Na hora, só sedou na hora de passar esse fio aqui, ó, do pescoço e colocar o aparelho aqui no peito. Mas enquanto tava mexendo na cabeça, eu tenho que estar acordado. Porque... Enquanto tava furando o crânio, o senhor tava acordado? Porque quando eu durmo, não tremo. O tremor não tem quando eu durmo. Mas o que explica isso? Porque não precisa, né, de controlar. O cérebro não controla os movimentos. Porque quando eu tô dormindo, eu já não tremia mais. Eu fico normal. Uhum. Porque assim, como o cérebro, no caso, desliga, né? Não precisa de... Então, quanto mais atividade nervosa, sim. mais tremor. Tipo assim, ó, igual aqui agora. Como eu tô conversando com você, eu tomei o meu remédio e tenho um aparelho. Mas ainda eu tremo pela ansiedade, pela... Entendi. Entendeu? Se o senhor ficar nervoso, aí treme um pouquinho mais. Mas se não, tomou o remédio, parou. Aí consegue até controlar, né? A gente não percebe uma... É bem perceptível aqui, ó. Porque agora eu tomei, mas assim, quando eu bebo o remédio... Que nível que tava isso antes da cirurgia? Tava muito alto? Tava muito alto. Não tava mais segurando um copo? Tava tipo no limite? Eu já não arriscava muito, não. Assim, muita coisa eu já não arriscava fazer, porque é perigoso. Porque o tremor começou assim, ó. Começou bem fininho. Ninguém nem se entendeu. Começou assim, ó. Aí vai aumentando com o tempo. Tem hora que quando você fica nervoso, aí quando você vai num lugar que as pessoas começam a te olhar, a pessoa perguntou o que você tem, ou você tá nervoso, aí você começa a ficar nervoso. Aí que você fica nervoso. É a reação do cérebro. O cérebro na hora. Aí, o pior é quando você tenta controlar. Aí você treme mais. Aí é pior. Bem pior. Aí é melhor você não tentar. Pode perguntar pra qualquer um que tenha Parkinson. Quando você tenta controlar, é pior. Aí todo mundo vê, porque aí você começa a tremer mesmo. Porque daí atinge a voz, atinge tudo. E foi chegar o ponto foi que ele operou. No mesmo dia. E só dele, na hora que ele tava furando, conversando, né? A equipe. Desculpa. Nada. A equipe dele toda montada, a gente lá e tal. Falou, vamos, Leonardo, vamos. Ele me pôs a máquina e foi levar lá pra fazer. Daí colocaram a instalação daquele aro na minha testa lá, que dói, que ele falou que não ia doer, mas doeu muito apertar. E parecia que estourar minha testa. Compensou a dor. Não, mas daí ele pegou muita anestesia, tinha anestesia demais. Anestesiou. Igual quando você... É o que ele comparou pra mim. Ele falou assim, ó, não tem quando você vai mexer no dente, você coloca um médico, uma anestesia, né? Sim. Local. Ele fez também. Aqui e tal. Onde travou os ferros aqui, ó, o aro, pra poder fazer medir certinho. Não pode mexer. Não pode errar. Meu Deus. Aí travou bem, apertou bem. Aí anestesia, tudo aqui, em volta onde ele vai fazer o corte. Anestesiou, daqui a pouco ele conversando normal e lá vinha ele. Só parou a furadeira. Furadeira. Meu Deus. Aí um lado foi mais difícil que o outro, porque um lado, eu falei, doutor, tá. Aí eu ainda cabeça mais dura? Aí eu falei, aí o senhor pegou um ferro aí, né? Pegou viga pro doutor, ele deu risada ainda. Que esse lado aqui foi mais difícil, hein, Leonardo? Mais difícil é que esse lado, mas já furei rapidinho. Furou um lado, depois furou o outro. E assim, conversando, normal. E aí o senhor tava tremendo muito, porque tava ansioso. Isso, ansioso. Daí os doutores segurando ele e tal. E tava preso na cama, mas ela ficava pra poder liberar, né? Pra ver onde estavam as rigidez no cotovelo, no braço. Sim. E ali ele vai descendo o eletrodo, né? No cérebro. Ele vai achando o ponto. Até achar o ponto, aí eu converso com ele, pergunto meu nome pra ver se é onde vai afetar. Porque tem hora que ela fala, direita, olha pra esquerda, cima, tal, conversa. Qual que é o seu nome? Porque tem uma hora lá que ele mexeu, eu olhei pra lá assim, e quem fazia o olho voltar? Não volta. Olhava e ficou estático. É porque acho que na hora que ele desce no cérebro e começa a mexer no aparelho, ele pega bem na onde passa o olho, né? Onde comanda o olho. Então, estático, pra lá, aí, pra cima assim, ó. E na hora conversando, travou a boca ali, ó. Tava assim, né? Com a cabeça pra cima, travada. Não conseguia abrir a boca. Conversa, qual é o seu nome? E o cérebro normal. Funcionando. Funciona normal, assim. Tipo aquela pessoa que tá em coma, assim, quer falar e não consegue. Daí soltou assim, doutor, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, calma, que é assim mesmo, normal, tal. E sempre eles me acalmando. Né? A audição você não perdeu nenhum momento? Não. Audição não, mas a voz,
assim... O movimento do olho. Daí chega uma hora, ele começa a subir assim, do nada, assim, o rosto, um lado, assim, ó, subindo, entortando. Você sente que tá entortando, mas não consegue segurar. Na hora que tá mexendo no aparelho também. Daí foi descer, na hora que ele acertou o ponto ali, mexeu tudo certinho. Aí foi, mexeu. Na hora, só de colocar... Ele falou assim, Leonardo, é impressionante. Na hora que só de colocar o aparelho... Para de tremer, parou. Para tudo. Assim, parou. Ele não tinha nem ligado ainda. Falou assim, já soltou os movimentos. Daí foi na hora que ele ligou, testou, soltou o movimento, parou de tremer na hora. Tanto é que tem alguns, que ele põe lá até de vez quando você for ver lá no Instagram dele, pessoas lá fazendo desenho na hora, tocando violão, tava desenhando, escrevendo o nome, pra ver, na hora que para, a pessoa volta a escrever normal, tocar o violão normal. Então, na hora acaba o tremor. Aí ele falou, agora, Leonardo, agora a gente pode dormir, que a gente vai recetar você, aí você vai passar um fio que vai sair daqui da cabeça, aqui de cima, vai descer aqui no pescoço, vai até o aparelho. Aí aqui você pode dormir, porque aqui você não precisa ver. Porque aqui esse aparelho, ele é, lógico, é totalmente mecânico e ele tem um circuito. Sim, que manda essa energia lá no cérebro. Os pulsos elétricos lá no cérebro. E esse aparelho, ele tem uma bateria eterna? Não. Assim, antigamente ainda tem alguns que tem aqueles que recarregava, que colocava igual, tipo, na indução, igual esse celular novos agora. Sim. A pessoa colocava aqui um aparelho em cima, deitava ali perto da tomada? Na tomada, ou na cama mesmo, né? Não podia estar com o aparelho no celular. Desculpa aí, eu tô... Não, é assim mesmo. Aí coloca lá e esperava a carregar. Tal, carregava a bateria e tal. Aí daqui 3, 4 dias descarregava de novo, porque descarregava o aparelho, né? Porque daí começa a descarregar e começa a tremer. Aí começa... Porque vai acabando a bateria, né? E essa bateria dura 6 anos? Agora a minha de um aparelho, agora esses aparelhos novos que saíram, ele diz que dura em média 5 a 6 anos. E quando acabava essa bateria, como é que troca? Vai de novo, realiza uma nova cirurgia. Mas não vai ter que furar o cérebro de novo? Não. É só aqui mesmo, no aparelho. Só tira aqui, corta aqui. Ele fez tipo uma bolsinha, sabe? Entendi. Ele fez um bolso e colocou dentro do bolso aqui, assim. E fechou e acabou. Tá aqui dentro. Aí tem um amigo até que trocou esses dias. E foi assim, cirurgia rápida. É mais rápido que a outra, né? Porque a outra tem que furar, tem que medir. O senhor falou que o senhor, com esse tempo, aprendeu a lidar com os limites, né? Mesmo com essa bateria, com esse método implantado, tem algum limite do senhor ainda que o senhor tem que respeitar? Por exemplo, atividade física, essas coisas? Então, a gente procura ter, assim, como ele disse, como todos os médicos agora que a gente acompanha bastante, sempre eu posto no Instagram, tem que sempre fazer claro, tudo o seu corpo não vai, mas o necessário, você tem que fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, caminhada e tal. Não precisa, claro, puxar um peso, porque senão vai... Claro, você tem ainda o problema. Você evita... O senhor vai para academia, faz uma esteira, por exemplo? Vou na academia, eu faço musculação, mas não precisa pegar aqueles pesos muito pesados. É demais, né? Tem que manter o cérebro em atividade. Você tem que manter o cérebro... no mínimo, como eles sempre dizem, no mínimo, uma caminhada uma caminhada de 30 minutos para movimentar, para criar. Se você conseguir... Todo mundo. Ele falou, não é só o paciente, mas todos. Sendo ou não paciente... Para evitar o Parkinson ou para distanciar mais na sua vida, você tem que fazer uma atividade física. O que você goste, claro. Uma caminhada, no mínimo. Todo dia umas 30 minutos de caminhada de manhã. Se você fizesse pela manhã, todo mundo conseguisse fazer um pouquinho, claro. Eu não gosto de caminhar, nunca gostei de academia, nunca gostei. Mas logo quando começou o problema, eu vou ter que fazer, né? Que eu vi que alguma coisa tá errada, então vamos começar. Aí parei depois, quando progrediu demais, eu já não consegui mais na academia, não consegui mais fazer sozinho, né? Sem a companhia da minha esposa do meu lado, para poder alguém... Não que ela me segurasse, não que ela ia me fazer muita coisa, mas ela tava ali, né? Se acontecesse qualquer coisa, ela tava comigo. Então já não ia mais. Mas logo depois da cirurgia, eu falei, doutor, o que eu posso fazer? Leonardo, você
Tem que fazer atividade física, mas aí vai do seu critério. Natação, musculação. Você tem que manter em movimento. Aí muitos têm que fazer fonoaudiólogo, também tem que ter, porque a voz afeta. Mesmo com o aparelho, tem muitos assim, que não é todos os sintomas que somem. Porque o problema não sobe, né? Então, muitos têm. Tem que fazer fonoaudiólogo, tem que também fazer a fisioterapia para ajudar. Porque se tudo aquilo ficar parado, vai atrofiar, normalmente, né? E a gente que já tem um problema, tende a ter o problema, então... As dores musculares, as dores na junta é por causa do tremor? Não, por causa do tremor, da rigidez. É por causa da rigidez. Começa a ringir. E isso aí praticamente sumiu? Sumiu. Praticamente, quase não tenho mais. Quase não tenho, muito pouco. Tem alguns que fez a cirurgia e ainda não chegou num ponto assim de sumir todas as dores, de sumir todos os problemas. Pode ser esse tratamento... Pode ser que demorou um pouco mais para fazer a cirurgia ou progrediu mais, né, a doença. Então, não tem como determinar. Igual, hoje, para fazer uma cirurgia igual eu fiz, tem que ser, no mínimo, 5 anos, de 4 a 5 anos que os médicos sempre orientam de diagnóstico. Não pode ser, tem Parkinson que vou fazer, não. De 5 anos para frente de diagnóstico. E tem idade mínima, não? Ou esse médico, não tem idade mínima, acho que não tem idade, não. Mas assim, tem que ter diagnóstico de no mínimo 5 anos do problema. Porque daí eles até, acho que nesse tempo eles medem até o nível que progrediu a doença, né? O problema. Então eles sabem que a partir daquilo ali, realmente. Porque assim, às vezes, até mesmo qualquer neurologista não dá um diagnóstico assim, de Parkinson. E ainda mais, igual a gente falou, num jovem. Do nada assim, não, você tem Parkinson, não. Tudo é a progressão, eles vão ver. Porque assim, o Parkinson é os sintomas. Ele é conhecido pelos sintomas, não por exame. Não é diagnosticado por nenhum tipo de exame. Não tem como diagnosticar num exame. Você tem Parkinson realmente, não? E esse tratamento chegou próximo a 1 milhão? Não, esse não. Graças a Deus, né? Eu falo assim porque o senhor fez, mas de repente tem pessoas que estão vendo e essa é uma possibilidade para ela. Qual a média que ela vai investir? Sim. Se a pessoa tem eu não digo o caso do senhor, né? Mas um plano de saúde, hoje o plano de saúde do Brasil cobre ela? Cobre sim. É que assim, o meu não cobriu totalmente, porque o Dr. Murilo, ele não é associado a nenhum plano de saúde. Entendi. Eu tenho um plano de saúde, então cobriu muita coisa, graças a Deus. O plano de saúde que eu tenho hoje pela empresa cobriu. E também no público também faz, no SUS faz essa cirurgia. É que assim, o SUS é aquilo, né? A demora. Porque às vezes você vai entrar com um pedido daqui 7, 8 anos, então tem uma hora que vai sair, não vai precisar mais você fazer a cirurgia, não vai ter como mais, não vai mudar em nada. O senhor tem uma estatística de população com Parkinson hoje? Existe uma estimativa de população com Parkinson? Estou perguntando para o senhor porque de repente o senhor estudou. Sim. Tem? Tem, mas eu não. Agora, números eu não lembro, mas é bem grande, está crescendo bem mais. Porque assim, eu não sei qual é o que tem causado tudo isso, assim, nos mais jovens, né? Entendi. Ou acelerado para acontecer com os jovens. Porque antigamente você não via muita gente jovem, né? Com Parkinson. Porque assim, muito movimento, né? Hoje é mais tela, mais sentado, mais conectado a mais uma tela. Então tudo isso vai evitando que a gente faça caminhadas, que a gente... Antigamente a pessoa andava 5, 6 quilômetros fácil. Hoje quem anda daqui no quarteirão, daqui no bar, a gente vai de carro, de moto. Verdade. Ninguém quer. Hoje tá reduzido bem. Acaba ficando mais cômodo, né? Sim, tudo, né? Aí por isso que a gente hoje vê que as doenças tem progredido mais rápido. Não. Às vezes é que a gente parou de se movimentar mais, né? A gente não anda mais, não joga mais bola, não brinca mais, assim. As crianças de hoje em dia, onde elas estão numa tela de celular. Crianças hoje que agora os médicos dizem
que a tela no celular hoje é como um vício de um crack. Exatamente, já passaram isso aí. Inclusive, nós vamos chamar um profissional nessa área para conversar, que é muito... infelizmente, é muito crescente. Sim. Se fosse para o senhor mandar uma mensagem para aquele que está pensando em desistir da vida, né? Porque no começo o senhor comentou de deixar Deus agir da maneira que ele quisesse, né? Porque isso não se limita a pessoa se isolar ou ficar... Não se limita, não significa que essa seria uma opção que o senhor tomou, muito pelo contrário. Então, assim, se fosse mandar uma mensagem, a pessoa foi diagnosticada, o mundo dela acabou. Sim. O primeiro ponto que acontece quando a pessoa tem o diagnóstico, o mundo dela cai. Assim, da família, assim, ó, do mais idoso é da família, né? Porque daí eles sabem que dali pra frente a pessoa vai ter que ter mais cuidados. Quando é um idoso. Sim. Então, ali o pai, a mãe, a avó, o vô, quando o médico fala Parkinson, normalmente a pessoa já fala, puxa, agora, como que eu vou cuidar de uma pessoa idosa e com Parkinson? Já é mais difícil. Ainda mais para uma pessoa que tem jovem, que tem a vida ainda pela frente, que às vezes tem família, filho, tem tudo para cuidar. O gerador da renda da casa. Como que você vai falar para a pessoa aí, você tá com Parkinson? E assim, tudo que você vê na internet hoje, todo mundo, o Parkinson acabou. E a pessoa vai falar, puxa, agora, Parkinson sabe que só vai progredir, não vai regredir. Então a pessoa já coloca, se ela colocar aquilo na cabeça na hora, ali ela já começa a acabar. A vida ela acabou ali. Mas na hora, eu digo assim, toda vez que eu pensava em desistir, eu falava, não posso desistir, independente da minha religião, do meu credo. Sim. Porque assim, tem aqueles que são católicos, tem aqueles que são evangélicos, e assim, crer em Deus, eu creio em Deus, muito. Sou fiel a Deus, e nisso eu me apeguei. E a pessoa tem que se apegar também. Se apegue a Deus, se apegue e busque a Deus sempre. Porque assim, se a pessoa se apegar a Deus, pode ter certeza, Deus vai começar a agir na vida dela, assim como agiu na minha, mas não se preocupe, assim, porque a preocupação logo vem. Na sustento da família, da casa. Todo mundo, agora, muitos não sabiam que eu tinha. Meu problema, todo mundo sabia, via que eu tinha alguma coisa, perguntava assim, ou alguns agora no trabalho da minha esposa ficou sabendo, porque eu comecei a postar na internet e assim, eu não ligo de falar. Uhum. E assim, até o fato igual você falou, para ajudar essas pessoas. Então, não desista não. E assim, o mais importante que eu sempre falo é a família. A família é a base de tudo. Se a família estiver do lado, ajudando, apoiando. Então, não está falando só para você que por acaso está precisando de um incentivo pessoal porque você tem esse diagnóstico tá falando para você que é familiar. Sim. Que tem não desista dele. Não. Dê força para ele. Sim. Não desista, nunca desista do seu familiar. Porque você vai ver ele se afastar. Se você deixar, mas é ele que quer. Não deixe. Porque às vezes ele não vai ter a mesma força que eu, que você, para lutar. Ninguém tem porque assim, igual os sintomas é diferente para cada um. Mas a reação também. A reação, que às vezes eu tomo, dá um remédio para mim, não vai ser igual para você. Não vai ser a mesma coisa pro outro. E a mesma coisa no caso da pessoa, quando tem um diagnóstico, ou que tem um familiar. Às vezes a pessoa aceita, e aquilo ali acabou. Às vezes uma pessoa que nem tem o problema já morre. Imagina uma pessoa que já sabe, com aquela pressão na cabeça. Puxa, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser dos meus filhos? Então não desista. Nunca desista dos seus filhos. Olhe sempre para... Peça a Deus. Ó Deus, me ajuda a vencer essa batalha. Porque agora... mas é muito difícil no Brasil. Claro que é. Mas a gente tem lutado. A gente tem que fazer por onde. Tem que correr atrás. E assim... As eleições estão aí, vamos chegar ao ponto de ajudar as pessoas, né? Exatamente. Igual eu sempre falei pro doutor, igual o doutor Leonardo, divulga porque muita gente não conhece esse procedimento. E realmente, tanto é que esses dias eu fui até fazer uma cirurgia de retirada de
Acho que é vesícula que eu tirei. Foi, vesícula. Tava com pedras e tal. Tirei. Aí na hora que eu cheguei lá, eu falei, ó, eu tenho que ter uma aparelho que vai desligar. Aparelho é o marca-passo. Não é do coração, não é do coração, do cérebro. Que é isso? Eu fiz, daí eu expliquei, tava explicando, daí juntou aquele monte de enfermeiro e fui explicar pra elas qual era o meu procedimento. Pra poder tentar explicar pro médico pra ver o que ia fazer. Eu liguei pra doutora e tal. Avisei ela que tinha que desligar, né, um aparelho pra poder passar pelo procedimento de cirurgia. Pra poder entrar na sala de cirurgia tem que desligar ele. E esse aparelho desliga como? Aperta o botão aí? Não, tem um celular que eu me conecto. Aqui. Deixa eu tirar aqui depois do... Sim. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui, ó. Estou conectada aqui nesse aparelho. É um celular? É um celular comum da Samsung. E esse aqui é onde eu me acho, no meu Bluetooth. Esse aqui eu vou aqui, eu vou procurar o meu programa. É um aplicativo? Sim, um aplicativo que tem instalado no programa. Porque assim, ó... Esse aplicativo tá na rede do médico. Tá na rede? Isso. É disponibilizado para ele. E ele passa, tá aqui no meu celular, no tablet lá que ele tem com ele. Uhum. Então também ele me acha lá, ela coloca esse aqui é o Bluetooth, que eu ponho aqui no peito. Certo. E ele vai me localizar ali. E na hora que me localizou ali, aí eu vou começar, a médica... Mas isso aqui é para quê? É para... modular. Esse aqui vai... Só para conferir. Aumentar... o senhor... aumenta o circuito. O circuito aumentar. Porque agora está em 3.5 miliampere. 3.3, 3.5. Mas ela aumenta de lá? Não. Ela vai te orientar. Ela vai me orientando. Quando não, eu tenho que ir lá, passar por uma consulta com ela, tal, ou com ele aqui em Presidente Prudente mesmo, lá em São Paulo, que eu vou lá. E aqui eles colocam esse lado direito e o lado esquerdo. E aqui eles vão modulando, vão colocando uma programação. Sim. Tipo assim, vai subindo. Quando eles veem que tá precisando mais de um lado, tá tremendo um pouquinho mais, eles modulam de um lado melhor. Assim, aumenta um pouquinho aqui, diminui aqui. Entendi. E assim vai progredindo conforme o passar dos anos, do tempo, aí vai modulando conforme o que eu preciso, né? É aquele, como eu vou deixar de tomar o remédio, deixei de diminuir muito o remédio para colocar o aparelho. Entendi. Então... E o médico orientou, divulga, porque tem gente que não sabe. Não, tem muita gente que não sabe o que era isso. Hoje tá mais, assim, bastante gente já tá falando, mas não aqui em Prudente. Aqui em Prudente é bem pouco. Uhum. Mas já tem uns outros lugares que já tá bem, tá avançando, mas muita gente ainda tem medo, né, por achar por ser invasivo, por se mexer no cérebro. Quem quer furar a cabeça? Tem medo, né? Acordado ainda. A pessoa fica com medo. Mas é um risco que você tem que correr, né? De não progredir mais. É porque, assim, se você tá na guerra, você tem que eu falei assim, né? Eu já tô... Pior que isso aqui não vai ficar, não. Já tá ruim pra mim. Já tava ruim a minha locomoção, pra minha movimentação. Até no carro mesmo, pra mim entrar e sair do carro. Que hoje o senhor dirige. Hoje o senhor vai... Hoje... quando eu fui até renovar a carta, a médica tomou a minha carta assim. Falou assim, não, você não vai dirigir mais. Deu uma... Não vou sim, porque não posso ficar sem dirigir. Daí ela pegou, não, tá bom, você não vai dirigir nem moto, nem carro, vai só automático. Agora, a partir de agora, você só vai dirigir carro automático. Só carro automático? Só. Mas eu falei, tá bom. Mas tá dirigindo? Não tem problema. Mas até o carro automático já tava ficando difícil pra mim. Porque o pé... Pode tomar. O pé já não fazia os movimentos nem pra acelerar e frear. Às vezes eu tinha até medo de bater. A troca de pedal. Não, porque nem não troca, mas como é. É só de acelerar, às vezes enroscava o pé. Aí freava em cima assim pra não bater. Já começou a ficar difícil. Falei, e agora? Eu tenho que chegar num ponto que eu vou ter que fazer alguma coisa por isso. Que não vai dar pra ficar assim. E o remédio já não tava fazendo tanto efeito. E aí aumenta muito o remédio, aí começa a dar pra outras coisas. Outras coisas. Chegou um ponto que eu tava tomando, acho que quase 12 remédios por dia. Só desse do Prolopa. E uma noite, um noturno. Hoje eu tomo no máximo 3. Que é o padrão de orientação. Que ele, conforme o tempo, os doutores vieram diminuindo com o tempo, né? Esse aparelho de tomar, não.
E de repente também agora tem a opção de alterar o... Sim. Aí, né? Cada 6 meses eu vou lá e passo por uma consulta por ela e ela vai vendo que precisa modular. E vai controlando. Mas o essencial, não é o aparelho errando, é Deus. A primeira coisa. Porque a pessoa... mas e se o aparelho não der certo para mim? Deus vai dar outra coisa, Deus vai dar outra direção. O senhor não tá parado. Isso, né? Porque assim, mas... uma vez eu tava conversando com uma moça, ela falou assim, mas nem daquela. Ela fala do Parkinson também, mas isso não faz bem pra todo mundo. Eu falei, não. Todo mundo, não tô falando que vai curar todo mundo, mas isso fez bem pra mim. Pode ser que pra você não faça, mas pro outro. E pro um irmão meu que pode ter. E realmente vai ajudar. Tem um rapaz, o José Luiz, que é piloto de avião. Ele fez também. Até ele tá mandando mensagem. Melhorou demais. Até entrou na luta ele falou, venci o Parkinson. Eu venci o Parkinson. Ele falou assim, eu venci. Ele mais um pouco mais velho que eu. Mas também é novo. Ele também é novo, 50. Ele tem 50 e poucos. Agora não lembro agora de cabeça. Mas assim, é um piloto de avião, bem... Mas ele falou, também não desistiu. Falou assim, e aí? Ele me ligou, me mandou mensagem, tava perguntando sobre a cirurgia. Eu falei, poxa, pode fazer. Faz que, pelo menos pra mim, deu certo. Muito certo. Depois ele me mandou o vídeo, tal, agradecendo, porque ele fez também com o Dr. Murilo lá em São Paulo. Agradeceu, poxa, que legal. Pra mim foi muito bom. Aí você vê hoje em dia a qualidade de vida. Porque igual eu falei pro doutor, essa cirurgia me ajudou muito. Assim, a autoestima, a melhora também. Assim, nosso convívio, né? A vida da pessoa. Porque eu falei pra ele, se fosse só o tremor, que já... doutor, se o senhor tivesse feito essa cirurgia e eu continuasse tremendo, mas a rigidez e as outras coisas sumissem, pra mim, já tinha valido a pena, muito a pena. Porque o tremor não é nada. E assim, as pessoas, porque às vezes a pessoa fica, mas deixa meu familiar lá, tal, porque ele não quer. Não, vai, insista, corra atrás, ajude. Não deixa parado. Porque o Parkinson, a pessoa que tem o Parkinson, a primeira coisa que ela não pode fazer é parar. A única coisa. Uma das coisas, a principal, é não parar. Fonoaudiólogo, fisioterapia. Claro, cuida da alma, né? Primeira coisa. Isso. De tudo isso, se não cuidar da alma, quando a alma adoece ou erra, é a pior coisa. Porque se você tá com o corpo adoecido, mas... Você tem a paz. Você tem a paz. Mas se você não tem paz, não adianta você estar com saúde. Quanta gente aí, ó, Erran, que a gente vê, acompanha várias matérias, e assim, até na nossa convivência na igreja, que a gente atende, falando com as pessoas, que a pessoa fala assim, puxa, eu dava tudo que eu tenho, 1 minuto de paz, 1 minuto. E a gente fala, puxa, a pessoa dava tudo que ela tem, milhões. Quando uma vez eu atendi uma pessoa, que ela falou assim, eu daria tudo que eu tenho, rica, muito rica, dinheiro até. Ela falou assim, eu dava tudo por 1 minuto de paz, eu não tenho paz na minha vida. E eu falei assim, aí um dia eu falei, puxa, eu tenho paz. Eu tô com Parkinson, mas tenho paz. Eu falei assim, o problema que eu tenho paz. Eu durmo em paz. Ninguém tira minha paz. Nem o Parkinson tirou minha paz, não. Não posso deixar nada tirar minha paz. Então, quando a gente tem paz e tá bem com Deus, acabou. Aí você consegue. É difícil, claro que é pra todo mundo. Ninguém falou que era fácil. Ninguém falou que vai ser fácil. Mas quando a pessoa se propõe não só a vencer o Parkinson, mas também se a sua vida com Deus alinhar, uma vida alinhada com Deus, acabou, vai embora, tá tudo certo. Pessoal, eu acho que esse depoimento já diz tudo, né? Nós estamos falando aqui com uma pessoa que está lutando diariamente contra o Parkinson, nesse caso aí. Mas ele está convencendo, ele está mostrando pra gente mais do que isso, né? Ele está mostrando inspiração. Porque muitas pessoas, como a gente costuma dizer,
a pessoa, quando ela tem um problema, por pior que seja, para ela é o pior problema do mundo. Né? Aí quando elas veem agora, de repente, ela vê o senhor falando dessa maneira, falando de uma doença que é progressiva. Degenerativa e progressiva, e fala que o Parkinson não tirou a minha paz. Então isso é muito inspirador. Eu tenho absoluta certeza que pela fé também esse vídeo, esse episódio vai chegar em muita gente e pela fé também vai condicionar a pessoa a viver pela fé. Com certeza. Que é a condição. Porque Deus, ele está sobre todas as coisas, ele está vendo este momento, então ele vai reger e vai colocar esse episódio na tela da pessoa certa. Sim. E a contribuição que o senhor está dando para isso é impressionante. Eu sei que nós temos um canal de podcast que ele é de entretenimento, né? Então, ele chama ali desde aqui nós temos até palhaço, zelador, político e tal, mas um episódio como esse é muito gratificante receber. É uma maneira que eu tenho para te agradecer por esse momento aqui que é único. Eu fico até agradecido por você ter me chamado, por ter convidado, porque isso é bom falar. Porque as pessoas veem lá você passando o seu problema, mas às vezes você fala assim, poxa, é igual você falou. A pessoa, mas eu tenho um problema tão grande. Daí você começa a olhar o dos outros e fala, puxa, não tem um problema não. Não tem. Ó, quando a gente vai no hospital e vê lá aquelas crianças... Fala, puxa, e o meu problema? Cadê o meu problema? Não tenho. Porque assim, ó, se a gente ficar recluso na nossa casa, se esconder, a gente vai ver o nosso problema só. Porque a gente vai ver só o que está nos cercando. Quando a gente sai pra fora e vê que realmente o nosso problema é grande, mas tem gente que tem muito problema. Muito problema. Então, e às vezes a gente fala, puxa, tem uma família que me apoia, que me ajuda em tudo. Me ajuda em tudo, não só a família de casa, mas a da fé também me ajudou muito, demais. Sim. Me ajudou, me orou, tal. E isso é o que sustenta as pessoas. Então, quando a pessoa, esse dia a mulher, poxa, o rapaz me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando sobre isso, né, que ele vai fazer uma cirurgia e tal, do Parkinson também. Tava com medo, falei, não. Vai na fé. Vai na fé. Mantenha a sua vida, a vida com Deus, primeiramente. Porque se a pessoa não alinha a vida com Deus, ainda que ela seja curada, para quê? Exatamente, qual é o motivo? Exatamente. Quantas pessoas que eu vi na igreja sendo curada errando, que hoje nem na igreja tá, e às vezes morreu de outra coisa. Porque as pessoas, vou morrer disso, porque eu sou da igreja, vou na igreja, eu faço isso, faço... Não é Deus, não culpe a Deus, não fale que Deus foi o culpado. Porque às vezes, mas morrer errando, a gente vai morrer de qualquer coisa. É a única certeza que temos, né? Então, porque assim, eu não quero, Deus vai me matar. Não, Deus não vai te matar, ninguém vai te matar. A única certeza que a gente tem é a salvação, né? E outra, que a gente vai morrer. Você já sabe, já nasceu sabendo que um dia você ia morrer. É a única coisa que você tem certeza. Você vai ser rico, você vai ser... Do que vai ser, não importa. Entendi. Mas, Leonardo, quanto aos nomes que foram divulgados aqui, parabenizar aí o doutor Murilo Marinho. Doutor Murilo Marinho, que ele fala com muito carinho do senhor, doutor. De repente, se o senhor estiver assistindo isso aqui, o senhor foi muito importante na vida dele. Sim, e eu creio que vai ser muito importante na vida de outras pessoas aí. Então, o senhor está marcado, fica o nosso parabéns e o nosso convite, obviamente, aí para poder carimbar, né? Sim. Tudo que ele falou como paciente. E a família, a sua família também, e eu parabenizo, né? Não sei se esse é o termo, mas eu creio que nada mais importante do que a sua família para você. O apoio. Lógico que a gente está tirando Deus. Deus nós estamos tirando Deus dessa medida, porque ele está acima de tudo. Deus não tem medida, né? Mas a família, para todos, é o principal. Se a família não estiver do lado da pessoa, lutando com ela, é igual minha mãe um dia falou assim, vamos, tô com você para tudo. Qualquer coisa que você falar, vamos lá na China, vamos ali, Qualquer coisa que você falar que vai fazer, a gente tá com você. Qualquer um dessa minha família, todos da minha família me ajudou.
as tias, os meus primos, que falam, não, eles compraram, a minha mãe, minha sogra, todo mundo comprou a briga comigo. Falou, não, tamo junto. Até o final. É isso aí. E outra gente, igual. E as pessoas têm que entender isso, que às vezes o diagnóstico não pode matar ela. Não pode. Não deixa um diagnóstico, igual eu coloquei esses dias. Diagnóstico não é decreto. É só um diagnóstico. É igual quando você vai arrumar um carro. Ó, o problema é esse. Então você vai atrás de uma solução. Se não for num, vai no outro. E vai assim. Vai dar. Sim. Uma hora você vai achar uma peça que caiba ali e vai ajudar. Exatamente. Isso, o médico não tá. Porque as pessoas, não vou naquele médico porque o médico falou. Não, o médico não. Ele só deu o diagnóstico. Ele não fez nada com você. Ele tá fazendo o que é a obrigação dele. Igual. E esses médicos, graças a Deus, eles têm estudado muito. A Lorena, que eles vão até fora do país, tem a doutora Mariana, tem vários. Se eu fosse citar aqui, é um monte de gente agora que eu acompanho, e até nas minhas redes sociais eu divulgo. Porque assim, é como eu disse para ele, eu vou divulgar por quê? Porque uma pessoa vai ser ajudada, às vezes, ou é pelo Murilo, ou é pela Lorena, ou pela Mariana, ou por qualquer um deles. E tem outros também, outros procedimentos que a gente tem até indicado para alguns amigos nossos, de neuromodulação, que não chega a ser invasiva como a minha, mas ele dá tipo choque no cérebro para estimular. Entendeu? O André Tal fez dele também. O André Tal fez ele, e agora, recentemente, o André Tal fez igual o meu também. Também pôs o DBS. Tá agora, acho que foi a semana, se eu não me engano, mês passado agora. Ele fez esse procedimento igual o meu. E ele tá totalmente atuante, né? A gente vê... E já voltou a trabalhar. Esses dias ele fez a cirurgia, já voltou a trabalhar de novo. Então é assim, ó. Ele é igual. O André Tal é um exemplo também de superação, de esforço. É um cara que não parou. Fui lá, depois veio aqui da doutora Carol aqui, ó, em São Paulo, que fez essa neuromodulação para ele também. E também agora ele fez com uma médica lá em São Paulo, o DBS. Então você vê que é um cara que não vai parar, que é um cara que está incentivo, que não vai desistir, que não vai desistir, que vai investir, que tá lutando. E é assim que a gente vê. Cada um tem que se apegar ao que crê em Deus e ir pra cima e ver. Se não conseguiu aqui, vai ali. Se não conseguiu particular, consegue no público. E assim nós vai conseguindo. E deixa Deus decretar sobre você. Isso, é Deus que decreta só. Exatamente. Não toma pra si uma coisa que não é pra ser sua. Não, você dá. O decreto não é seu, é o juiz que dá. Mas eu acho. Não, você não acha nada. Você não tem que achar. Quando o juiz fala, não, é seu, acabou. Ninguém tem que tirar ou pôr alguma coisa na sua vida. Exatamente. Eu só tenho a agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado. Como eu já falei, eu creio que vai chegar nas pessoas que deva chegar esse episódio. Quer deixar alguma mensagem a mais, por alguma coisa que a gente deixou de falar, que eu gostaria que fosse pontual? Eu ia deixar um recado, Ian, para todos que me assistem, tantos que têm os sintomas, ou no caso do diagnóstico de Parkinson, e os que não têm também. Porque assim, ninguém tá livre. É como eu estava assistindo o podcast lá com o doutor. Assim, a gente não tem como saber em quem ou quando vai dar. Tem como definir. Igual você, na sua família às vezes tem. A minha não. Mas às vezes em você não vai dar, né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Lutar e viver a vida, claro, de uma forma... Você procurar fazer tudo que é saudável na sua vida. Sono, que é o principal na vida. Tanto para os que têm Parkinson, quanto não têm. O sono é essencial. Alimentação, atividade física e Deus, é claro. Claro, porque a vida sem Deus é vazia. É vazia, é triste, é solidão e não vai chegar a nada, a lugar nenhum. Então, mesmo que você tenha toda a saúde do mundo, se você não tiver Deus... Como o senhor disse, eu gostaria de potencializar isso que o senhor disse, que de repente pela fé fica cobrando muito Deus, mas muita gente foi abençoada, curada e morreu de outra coisa. E morreu sem Deus. Sem Deus, pior. Então,
uma vida com Deus e deixa a luta seguir, né? De maneira organizada, né? De maneira definida por Deus, pelas vontades dele. Né? Sim, é assim, ó. Muitos querem, mas eu quero. Não, você quer. Você tem que pedir para Deus, Deus, eu preciso disso aqui, ó. Se Deus sabe o que ele pode te dar. É a hora que ele vai te dar. Isso. E acabou. A hora que ele vir com a solução, ele vai chegar até você. Ele sabe onde você tá. Ele sabe onde você mora. Então, não se preocupe, só confia nele. Guarda sua fé. Falando assim para as pessoas que sempre esteve na igreja, na fé, buscando a Deus. Poxa, Deus não fez, não. Mas por que Deus não fez só na minha vida? Não. Deus, às vezes, igual eu falei para você. Esse dia eu até orei para Deus, falei, poxa, Deus, tal. E por quê? Lá no começo, né, ele falou assim, tá bom. E se eu tirar o que eu te dei, a paz que eu te dei, e der pra pessoa que tem um monte de dinheiro, e te dar o dinheiro dela, e não te der a paz que ela tem? Ela não tem paz, você tem. E aí? Às vezes você troca 6 por meia dúzia. Pior, né? Você troca 6 por nada, porque você dá, você dá a sua paz, você tira a sua paz de você e dá pros outros. Não, busca a sua paz. Porque não é doença, não é diagnóstico, não é nada disso que pode controlar. Você não pode deixar isso controlar. Claro, tem os sintomas, claro, dói. Você sente, mas ninguém entende a minha dor. Não. Todo mundo sabe o que você está passando. Mas tem gente que não consegue te ajudar. O que a nossa família vai poder fazer nossa questão da dor? É só apoiar. Apoia, não deixa se isolar. Procure a ajuda do profissional, do neurologista. E assim, segue a vida. Vamos lutando até a gente conseguir a cura. Que logo, logo vem. Muito bom. Você que está assistindo, se a gente fala para você que de repente tem uns sintomas aí, luta, força, Deus vai te dar força, aí você vai falar, você pode até falar para mim assim, mas você não tá na minha pele, você não sabe, aí vem um médico aqui, explica tudo isso aí, fala, não, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, doutor, você não tá na minha pele. Não, mas hoje eu tô apresentando alguém que tem evidência desse problema e tá fazendo de tudo para vencer e tá lutando, não desanima na fé, porque se Deus quiser curar, vai curar, e se Deus não curar, ele vai saber viver pela fé. Então é isso que nós trouxemos para todos vocês. Creio que foi importante para você, então se inscreva, porque virá outros episódios com igual importância, e compartilhe esse episódio com seus familiares e com aqueles que precisam e que sejam necessário ter esse conhecimento. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por compartilhar a sua vida, muitas coisas novas e muitas coisas particulares que você compartilhou com a gente. Muito obrigado e eu espero você uma outra oportunidade aí com mais energia para poder passar mais novidades pra gente. Com certeza, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho desse problema e fazer algumas pessoas que não sabiam saber, né? Muitos vão assistir agora, alguns vão compartilhar, eu vou assistir, vão ver que realmente às vezes as pessoas não veem o que a gente sofre, mas vão ver e realmente permaneça na fé, não desista não, vai em frente. Não importa a sua doença, não importa a dona Rose venceu 2 câncer. Exatamente. E assim, pessoas... Rose Filito veio aqui no começo, ela contou, venceu 2 vezes o câncer. E assim, pessoas que vão chegar lá na frente, e a gente, poxa, eu venci, eu permaneci, então é assim que a gente tem que vencer, não pode desistir, desanimar. Exatamente. Nem retroceder, nunca. E também agradeço a você que ficou aqui até agora. Se você avançou o episódio aí, chegou aqui nesse momento, volta aí que vai ser importante você acompanhar ele completo. Eu agradeço e esse episódio deve ir os próximos episódios devem ir todas as terças ou quintas ou terças e quintas. Então compartilhe e fique com a gente sempre. E nós estamos aqui, mas Deus abençoe a todos, porque sem Ele, nada. Até.